Fala, foguetinhos! Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Nesse clima delicioso aqui, a gente começa a gravação do nosso 8º episódio do Dark Place Podcast. Tá sendo muito especial estar aqui hoje, com uma convidada muito especial, mas antes da gente começar a falar e tudo mais, eu queria mais uma vez falar para você que está interessado em produzir conteúdo digital e está interessado em produzir podcasts. Se você tem esse interesse, tem esse desejo e está aqui em Curitiba, procure aqui o Orb 7 Studio. Eles ajudam muito, eles ajudam a gente, eles que têm toda essa estrutura e conduzem todo esse processo de gravação. Eles têm todo o material, todos os equipamentos, têm uma equipe própria disponível para isso e eles são sensacionais e vão atender vocês muito bem. Pode falar que vocês chegaram aqui por meio do Dark Place, que a gente vai gostar muito de mediar e ajudar vocês nesse processo. Léo, estamos aqui para mais um bate-papo sobre esses locais escuros das vidas das pessoas normais que fazem coisas fora da curva. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lelê. Bom, quem diria, hein? 8º episódio, né? Sim. Então, estamos chegando aí, já passamos da metade da primeira temporada. E hoje com uma convidada super especial, Paola Carrijo, conhecida na internet também como Foguetinho, né? Ou a autora do Foguetinho. A gente vai visitar um pouco dessa história, de como surgiu. Mas a verdade é que, né, uma pessoa em carne e osso que está aqui com a gente, uma pessoa, né, que aparentemente comum, mas com resultados que a gente sabe que não são nada comuns e que a gente sabe aqui que dentro do podcast a gente fala com atletas, empreendedores e artistas. E a Paola, ela está presente nessas 3 grandes esferas. Ela é uma atleta de alta performance, não é profissional, mas é uma atleta de altíssima performance, os resultados estão aí para provar. É artista, porque quem vive do digital, né, acaba tendo que criar conteúdos, né, e tudo mais. E é empreendedora, porque ela consegue monetizar essas duas formas, né, através da sua marca pessoal e de outras iniciativas. Então, Paula, seja bem-vinda aí ao nosso podcast, Dark Place. Muito obrigada. Oi, galera, foguetinhos! Gente, estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, desde que o Lê me convidou, achei muito legal a proposta do podcast, né? Já fui convidada para participar de vários, mas eu acho que entrar nesse lado mais obscuro da vida das pessoas, especialmente quem está exposto no digital, foge muito da curva. Então, gostei muito da proposta. E também estou interessada em fazer um podcast, hein? Já vou Aí, ó. procurar aqui a galera para ver se não rola um mel. Cara, primeiro, super rola. Explore isso. Eu acho que a internet precisa de pessoas criando conteúdo e Sim. disponibilizando diálogos interessantes, assim, sabe? Eu E acho autêntico. Né? É, Eu acho e que é, e é isso, algo isso. muito mais completo e complexo, né? Do que a gente Isso. vê. Do que a gente tem de possibilidade de criar naturalmente no Sim, digital. Naturalmente, o digital é feito de pílulas empacotadas em pequenos e disponibilizado em pequenas partes. Óbvio que o YouTube tá ali para você criar coisas mais complexas, mas também exige, uma super produção. Sim. Podcast acaba sendo uma ferramenta mais simples e que permite isso aqui, Exato. assim, sabe? E às Então, vezes você tá treinando, escutando no carro, isso, você dá um exatamente, play exatamente, ali. exatamente. E a gente vê que, por exemplo, o Instagram é uma ferramenta que as pessoas não têm muita paciência, né? Querem Sim. tudo muito pra Uhum. ontem, 15 segundos já é demais. Exatamente. Então tem que ter ali um É jogo isso. de cintura. Enfim, pense sobre isso. Depois que a gente parar de gravar, a gente Combinar. pode conversar sobre isso. Então, tá. Mas eu acho que super combinaria mesmo, porque as pessoas hoje conhecem, né, as nossas versões de 15 segundos. Isso. Sim. Que é a versão do ângulo perfeito, né, Aham. da foto super bacana. E o podcast, ele permite a gente ter um pouco mais de vulnerabilidade, né? Um pouco mais de espaço para contar de verdade as nossas histórias. E a gente que pratica esporte, acho que é o momento perfeito ali para a gente fazer duas coisas Sim. úteis e É verdade. benéficas ao mesmo tempo. Bom, Paola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente está realmente muito feliz de você estar aqui. Enfim, vamos começar do começo. Sei que essa talvez seja um pedaço da tua história que você já explorou aí, né, até na tua própria rede social, mas, da onde a Paola veio, da onde ela surgiu, assim, né? É óbvio que a Paola na versão atual, ela, né, tá ali no digital exposta, mas, enfim, você já teve uma outra carreira. Sim. Da onde veio o teu interesse para outra carreira e como é que você pulou de uma para outra depois? Como é que foi isso? Como é que foi todo esse teu processo na entrada da vida fitness e tudo mais? Eu acho que a gente pode conversar sobre várias coisas aí, mas como é que foi tudo isso? Jesus, já faz alguns anos, umas Sim. décadas disso. Então, mas eu acho que isso que é o legal, né? Porque, enfim... Bom, então, muitas pessoas não sabem, né? Mas eu sou formada em Direito e muito inspirada no meu pai, que na época era advogado. E eu falava, cara, acho que Direito é o que eu quero fazer.
me via muito, né, com um taierzinho, sendo advogada, num escritório, mas logo no primeiro ano da faculdade eu já mudei de ideia, eu queria concurso público. Então, eu trabalhei muito tempo em órgãos públicos durante a faculdade e só acho que 2 ou 3 anos depois, eu trabalhei em escritório de advocacia. Mas a maior parte do tempo foi no Ministério Público, onde eu fiquei como estagiária 2 anos, estagiária de pós 1 ano e depois 7 anos, se eu não me engano, como assessora jurídica. Então, foi quase uma década trabalhando com o mesmo procurador de justiça, que é o 2º grau, né, no Ministério Público, na área de família, infância e juventude. E na época da faculdade, no começo, eu queria muito trabalhar com direito penal. Não sei por que todo mundo quer trabalhar com crime, mas, né, talvez não seja tão fácil assim, é muito menos legal. E na época que eu fui fazer até a entrevista com quem foi o meu chefe por muitos anos, quando ele falou que era direito de família, eu fiquei, meu Deus, que saco, não quero trabalhar com isso. Mas, na verdade, eu me apaixonei, assim. Depois a gente trabalhava, era um grupo, se chama 5º Grupo Cível, que a gente trabalhava, era vinculado a 2 câmaras cíveis do TJ. Então, depois eles incorporaram a área de infância e juventude, e eu acabei gostando muito dessa área, apesar de ser bem pesada, assim, né? São lidando com crianças em situação, né, de risco, de abuso, enfim. Então, eram coisas bem delicadas, mas que eu acabei gostando. Eu gostava muito do meu trabalho e não sabia como funcionava nessa questão de trabalhar com a internet. Era algo relativamente novo. Acho que muitas pessoas, né, conhecem a Pugliese, foi acho que quem encabeçou meio que essa vida. E eu não fazia a menor ideia de como que ela podia ganhar dinheiro na época usando uma ferramenta digital. Eu usava muito pouco, né? Seguia pouquíssimas pessoas. Postava uma foto a cada 5 meses e nunca passava pela minha cabeça que aquilo um dia pudesse ser meu trabalho. E aí, depois de um tempo, eu comecei a acompanhar algumas blogueiras, né, da época. Sim. E, coincidentemente, todas que eu achava, assim, que tinham, tipo, um estilo de vida legal e um corpo bonito, elas faziam o mesmo coach, que se chamava o Coach Bueno. Sim. Ele era um brasileiro e morava em Miami. E eu falava, caraca, eu quero fazer esse negócio. E você tinha que ficar numa fila gigantesca. Eu lembro que eu fiquei meses na fila. Comecei a fazer... Era um acompanhamento que ele passava treino e passava alimentação. E eu era, assim, extremamente disciplinada. Até demais, assim, na época. Enfim, daí várias meninas que faziam com ele postavam conteúdos na internet. E eu acompanhava alguma delas. E eu falava, não tem ninguém que fale sobre corrida. Acho que eu vou começar a postar e falar também um pouco sobre corrida, que é o que eu gosto de fazer. E eu lembro que o primeiro post que eu me decidi, assim, não, eu vou começar a postar. Nossa, eu morri de vergonha. Eu falei, meu Deus, meus amigos vão, tipo, me odiar, vão parar de seguir. Mas eu falei, bom, paciência, né? Vou postar, se eles não quiserem mais me seguir, não me seguem. E foi assim que começou. E daí, na época, eu conheci muitas das meninas que também faziam Coach Bueno. Algumas delas já tinham alguma base de seguidores. A gente criou um grupo, a gente começou a fazer eventos pelo Brasil todo. Eram aulões que a gente organizava. A gente chegou a fazer até no Copacabana Palace, no Rio. Era bem legal. Se chamava Elas Te Levam. Então, aí, acho que criou uma vinculação mais forte, né, nessa questão do digital, envolvendo outras meninas que tinham também alguma base. E acredito que tenha sido aí que eu tenha começado a escalonar um pouco mais. Na época que eu comecei, eu acredito que era um pouquinho mais fácil de você crescer. Parece que, né, cair no explorar, ter um alcance mais orgânico, assim, diferente do que acontece hoje em dia, que o Instagram ele acaba dando uma barradinha ali. Então, foi dessa forma que eu comecei. E na questão da monetização, eu trabalhava ainda no Ministério Público, não pensava em sair de jeito nenhum. E eu lembro que eu fazia um acompanhamento financeiro e um dia ele perguntou, quanto você ganha no MP? Deu X. Quanto você ganha, né? Você tem alguma outra renda? Eu falei, eu fiz um evento aqui, fiz um não sei o que lá e tinha uma pequena renda paralela relacionada às mídias digitais. E ele, mas isso acontece sempre? Eu falei, não, foi só esse mês. E as coisas começaram a se repetir. Até que um dia eu falei, opa, se estão se repetindo, pode ser que um dia, né, seja algo mais sólido. E aí que o meu olho começou a se abrir para essa outra porta. E eu cheguei para os meus pais uma vez e falei, acho que eu vou sair do MP para trabalhar com o Instagram. Eles, quê? Você tá louca? Você tem um trabalho que todo mundo quer ter, que é super bom, a renda é super boa, você gosta de estar lá. Cara, todo mundo sabe o que é trabalhar no Ministério Público, né? Ser um assessor jurídico. Que Instagram, eles nem tinham na época, né? Depois eles fizeram para me seguir, acompanhar meu trabalho. Eu falei, realmente, acho que eu devo estar louca mesmo.
E essa validação dos meus pais, na época, acho que até hoje, assim, eu considero muito a opinião deles, sempre pergunto, mas especialmente naquela época, eu precisava saber que eles estavam me apoiando. Então, foi um processo, né, de preparação mental, especialmente, para eu conseguir me desvincular de quem eu era, né, achava que eu era uma assessora jurídica, enquanto era só uma função, até me decidir fazer essa transição de carreira. Então, muitas pessoas hoje, elas... Ai, como é que você saiu? Queria ter essa coragem. É, de fato, um ato que exige muita coragem, mas também é um ato que exige preparação. E acredito que cada pessoa terá a sua particularidade, se tem dependentes. Eu não tinha filhos, não tenho filhos, né? Então, claro que isso facilita o processo de sair. Enfim, né? É todo um cenário. Mas uma das coisas também instrumentais que eu lembro de ter feito... Eu li um livro, agora não sei se era aquele trabalho 7 horas por semana. Trabalho 4 horas por 4 semana. horas. Do Tim Ferriss. Eu não sei se era esse ou Ferramenta de Titãs dele, que ele falava justamente você construir o pior cenário. Então, eu lembro que eu fiz esse exercício e falava, bom, se eu sair daqui, o que pior pode acontecer? Eu não rentabilizar com o meu Instagram e ter que voltar a trabalhar com direito. Ok, não é tão ruim assim. Sim. Então, e se eu não deixar de fazer isso, né? Daqui um tempo eu vou olhar para trás e falar, caraca, eu deixei passar essa oportunidade. E não vou conseguir voltar atrás. E eu via que voltar atrás no direito eu conseguia e voltar atrás para o digital eu não conseguiria se eu esperasse muito tempo. Aí que eu realmente tomei essa decisão. E daí meus pais também já tinham visto que falaram, não, né? Existe uma frente de fato. Ela não tá tão louca assim. Sim. E aí eu tomei essa decisão. Demorou uns 2 anos, mais ou menos. Lembro que até o meu chefe, assim, ele já sabia, né, que eu trabalhava com o digital e ele super me apoiava. É bem legal, até hoje a gente se fala assim, ele sempre foi muito meu incentivador, ele adora ver minhas conquistas. Quando eu faço alguma maratona, ele sempre me manda parabéns. Então, foi bem interessante nesse aspecto. E quando eu saí, logo na sequência veio a pandemia. Foi um mês depois, assim, eu acho, mais ou menos. Então, foi uma loucura. E foi o Dark Place total. Porque eu sou uma pessoa muito de rotina. Então, eu tinha minha rotina do Ministério Público, eu batia ponto, né? 8 horas por dia. E, na época, bem no finalzinho, eu comecei com o triatlon. Depois, né, se quiser que eu conte como eu entrei no triatlon. Mas eu comecei no triatlon, então já tinha essa rotina, né? Comecei a nadar às 5 horas da manhã, chegava no MP 7 horas, às vezes corria na hora do almoço. Então, eu tinha uma rotina muito disciplinada e com muitas coisas que me preenchiam o dia. Aí, quando veio a pandemia e eu tinha saído do Ministério Público, eu lembro de pegar meu planner, assim, porque eu sou, né, old school, eu gosto de papel e caneta, de apagar tudo. Eu falava, caraca, e agora? Não tem. O que eu faço? E os contratos que eu já tinha na época, com parceiros que eu tenho até hoje, inclusive, eles falaram, Paula, a gente vai ter que sobrestar o pagamento, tá uma loucura, a gente não sabe como que vai ser, então vai ter que ser assim. Eu falei, tá bom. O que a gente vai fazer, né? Sim. Acho que parceria é assim. Parceria, você tem que estar do lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Acho que não é à toa que até hoje são marcas com as quais eu trabalho. Aí, depois de muito tempo, graças a Deus, né? Todo mundo sabe como foi difícil, né? A pandemia, acho que para ninguém foi fácil. Sim. E aí, as coisas começaram a voltar relativamente ao normal. E, hoje em dia, é um trabalho, de certa forma, mais sólido. Sim. Mas legal, mas é um processo de construção, né? E a gente tá falando de quanto tempo? Quando que você começou lá com o Coach Bueno? Foi... Acho que 2016 que eu devo ter começado com ele. Tá. Mas eu acredito que eu realmente tenha me solidificado no digital, assim, acho que durante a pandemia. Mas eu digo assim, porque o que acontece? Hoje as pessoas, quando elas olham para você, talvez elas olhem para você e já comecem a projetar, nossa, então talvez isso seja uma oportunidade e tal. É só para elas entenderem também que a Paola que tá aparecendo ali nos stories, ela é o produto de 8 anos. Sim. Então, assim, não foi... Beleza, esse final de semana fui ali na meia internacional de Curitiba, corri 5 quilômetros e, nossa, acho que eu vou fazer uma maratona. Sabe, assim, é um processo. Assim, as pessoas, o imediatismo que a rede social lança e joga e fica flertando e dizendo que parece que as coisas são assim,
não é assim, né? Então, assim, você se construiu para o processo que você vive hoje. Teve coisas boas, teve coisas não tão boas e tudo bem. É assim como é na vida de todo mundo. Sim. Então, acho que é importante salientar, assim, pô, foram 8 anos de construção para a Paola que hoje aparece nos stories. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que às vezes parece fácil quando o cara talvez vai ler tua bio lá e vê, tipo, Ironman, maratona, 304, as pessoas não têm noção do que está por trás Não disso, tem. né? O nosso objetivo, inclusive, é colocar luz Sim. nisso, né? É. Então, é legal, assim, escutar você para você mostrar para as pessoas e talvez, claro, depois você vai poder recomendar para os teus seguidores, assim, ó, cara, dá uma escutada lá, assim, só para vocês saberem o que é que tá rolando. Sim. Porque é isso, assim, acho que a maioria das pessoas tem dificuldade hoje de entender enfim, que isso é o produto de muitas escolhas de uma vida. Não, assim, com sabe? certeza. E não é para todo mundo. Por N aspectos, né? Não é todo mundo que vai ter o jeito de falar com o público, não é todo mundo que vai ter o jeito de trabalhar com marcas, ou de, sei lá, de ter uma boa escrita, uma boa fala, porque muitas pessoas acham que é muito simples você fazer um stories. Mas você chega, sei lá, numa loja e fala, faz aqui você então. Deixa eu entrevistar você para você falar do teu serviço. Ah, não, eu tenho vergonha. Fala você. Praticamente todas as pessoas. Então, não é algo tão elementar. E quando a gente é julgado, ai, blogueirinha, não sei o quê, não faz nada... Cara, eu sempre falei isso, mas se eu visse um trabalho que eu achasse extremamente fácil e rentável, eu faria. Sim. Então, as pessoas não fazem por não quererem. Sim, E talvez sim, por sim. não saberem fazer. Sim, e porque não é simples. Não E não é. é para qualquer... Assim como, por exemplo, correr uma maratona para 304, não é para qualquer pessoa. Não é. Definitivamente não é, né? Fazer um Ironman, independente do tempo que você termine, não é Sim. para qualquer pessoa. Não é. E às vezes assim, pô, eu já fiz um olímpico, então é só fazer um meio. Eu até acho que pode ser. Eu já fiz um meio Ironman, então eu vou fazer um Ironman. Cara, não é só o dobro. É uma vala. Tem uma vala entre essas muito duas diferente, coisas. muito diferente. A mesma, e aí, no teu público, né, de corredores e tudo mais, e o Léo também já correu maratona, ele pode falar sobre isso. Correr uma maratona, uma meia maratona, é simples até, né? As pessoas, de maneira geral, conseguem correr Sim. uma meia maratona. Da meia maratona para maratona é um processo muito parecido com o meio Iron pro Iron. Assim, tem um caminho ali entre a meia Exato. maratona e a maratona, que a maioria das pessoas acha que é só fazer o dobro. Assim. Isso também não é para qualquer um. Você acabou de falar, né? Assim, você criar conteúdo não é para qualquer um. Você se relacionar com marcas não é para qualquer um. E são coisas que parecem fáceis. Então, assim, é só colocar um tênis, sair e correr. É só pegar o Sim. telefone, virar no modo selfie, produzir um conteúdo. É só você mandar um e-mail e se relacionar com uma marca. Supostamente é simples. Isso do digital eu sempre brinco, né? Tipo, eu desafio assim, tenta um mês. Um mês postar todo dia. Todo dia, assim, tipo. Uma semana. Porque as pessoas acham que, assim, para fazer um conteúdo é muito simples. Mas, assim, posta uma semana no feed e ali 10 storyzinhos todo dia. Todo dia. Não vai, porque não é nem só a parte da exposição que as pessoas não conseguem lidar, porque elas não sabem o quão complexo é fazer um post que ressoe pro outro lado, que funcione pro outro lado. Então, realmente, tipo, se fosse fácil, né, tipo, todo mundo estaria fazendo. Sim. Eu queria voltar só aqui, tipo, você falou de a gente se desconstruir, tá? Eu acho que a gente não explora tanto isso aqui, mas muitas pessoas eu vejo na geração aí, milênios, né, na faixa dos 30, entre 30 e 40, hoje, muitas vezes, elas não estão felizes no que estão fazendo. E elas se apegam muito aos rótulos que elas tinham. Então, assim, sou formada em Direito, Sim. sou formada em Odontologia, sou formada em tal coisa. E a pessoa não se encontra feliz, você estava feliz onde você estava, né? Tipo, o que você fazia, mas você teve que fazer, essa jornada não foi rápida, mas você teve que desapegar desses selinhos que falavam, nossa, Paola é do Ministério Público. Porque Exato. dá um ar assim, nossa, tipo, né? São coisas que a gente incorpora como se fosse nós. Aquilo é a gente. Mas é só um crachá. Exatamente. Então, eu queria entender como foi, não essa jornada que foi lentamente, né, até você sair do Ministério e entrar no digital, mas eu queria entender como foi para você desapegar de ser advogado, né? São ali 5 anos estudando, mais 10 anos de carreira, para entrar numa nova versão tua. Como que foi essa transição até interna para você, assim, né? Tipo, e também da validação da opinião de pessoas que se admira Sim. e que se importam. Como que foi isso, assim, tipo, assim, não,
agora vai. Eu não sou esse cargo, não sou esse crachá, eu sou muito mais do que isso, vou entrar de cabeça aqui. Como que foi esse desapegar para se reinventar? Eu acho que a gente se apega... A nossa geração, talvez ela tenha, né, dos 30, 40 ali, uma outra visão, principalmente depois da pandemia. Acho que a pandemia trouxe essa nova luz de a gente ter que se adaptar e poder se adaptar. Mas, por exemplo, os meus pais, era uma outra época. Então, eles não tinham essa mentalidade de, eu vou mudar de carreira, porque eu não estou feliz. Esses tempos, eu até conversei com a minha mãe, ela foi por anos gerente da Caixa Econômica, ela era muito benquista, muito bem falada. Eu falava, você amava muito o que você fazia? Ela, eu gostava. Você nunca pensou em trocar? Não. Então, é algo muito sólido, né? Você estava dentro da caixa e naquela caixa você ficava. Meu pai também trabalhou muito tempo em banco e depois ele transacionou e se formou em direito um pouco mais tarde, mas por anos foi advogado. Então, a gente vê esse exemplo, a gente já está acostumado com esse exemplo, não tem muito essa mudança, né? Então, a gente tem aquele exemplo e é aquilo que a gente segue. Então, a partir do momento que eu me formei em direito, eu não pensava em fazer outra coisa. Muito menos me arriscar em algo que não é visto como uma profissão. Isso. Esse é o ponto. Então, né, é muito difícil. Eu lembro que Desculpa. Eu sempre colocava os meus horários e as pessoas achavam muito legal. Tipo, acordava 4h30, 5 horas nadando, 6 horas fortalecimento, 7 horas batendo ponto no Ministério Público, meio-dia, não. Então, elas olhavam e, de certa forma, se inspiravam do tipo, cara, dá pra fazer. A menina tá fazendo, eu também posso. E eu sempre pensava, e agora que eu vou sair do Ministério Público? As pessoas vão falar, ela faz porque ela é blogueira. Uhum. Sim. Então, eu tive que desconstruir isso. Eu falava, não, mas as pessoas vão me admirar por outras coisas. Pela pessoa que teve coragem de largar um salário, né, que caía todo mês, e botar a cara para jogo e falar, não, agora eu que faço aqui as minhas oportunidades. Porque se eu não correr atrás, se eu não tiver os meus trabalhos, ninguém vai me pagar. E se você não gerar resultado, Né? eles vão parar de te pagar. Exatamente. Exato. Então, essa cobrança existe muito mais do que na época que eu trabalhava no Ministério Público. Né? Claro, eu tinha um cargo comissionado. Então, se eu não fosse boa, também era muito fácil de me tirarem de lá. Mas é uma outra cobrança. Então, eu passei a pensar nessa ótica. Tudo bem, se não vou me admirar por bater ponto no MP, vou me admirar por ter tido a coragem de sair de lá. E foi o que aconteceu. Mas, realmente, é algo que a gente tem que amadurecer e ter esse entendimento de eu não sou assessora jurídica. E sempre que me chamavam para fazer alguma palestra, algum talk, eu começava. Sou a Paola Carrijo, assessora jurídica. Então, sou assessora jurídica. Não, eu não sou. Sou a Paola Carrijo. Sim. Mas exerço, né, essa função. Você Hoje está, né? estou no digital, né? Isso. Atuo no digital. Pode ser que daqui a uns anos não esteja mais. Sim. E não vou deixar de ser eu. Sim. Né? Só uma outra roupagem profissional ali. Então, eu acredito que essa é uma construção mesmo, né? E talvez não tenha uma fórmula mágica para as pessoas fazerem isso, mas ter essa reflexão. Aí existem, sei lá, leitura, Sim, meditação, yoga, né? Esporte. Claro. Esporte. E aí varia a forma como você vai internalizar isso, mas com certeza são muitos instrumentos que trazem, né, à luz esse autoconhecimento, que acho que a palavra-chave é o autoconhecimento para você ter a certeza de quem você é. Mas, né, voltando para o digital, é muito difícil você lidar, essa questão de que você falou, né, de criar postagens todo mês. Outra coisa, não é a criação do conteúdo em si, é você saber lidar com algo que não deu certo. E você falar, cara, por que as pessoas não gostaram disso? É uma validação, uma autovalidação. Sim. E é difícil você lidar com isso. Enquanto pessoa, todo mundo tem o seu ego. Com Claro. certeza. Todo mundo se abala. Então, você fala, cara, eu não quero falhar. Sim. E no digital, você falhar todo dia. Na frente de todo mundo, né? Na frente de todo mundo. É você, né, passar vergonha. Às vezes, fala, caraca, será que as pessoas vão gostar disso? Será que elas vão rir disso? O que elas estão pensando disso? Tem muita coisa que eu sei que falam de mim e muita coisa que eu não sei o que falam de mim. Acho que a maioria você não sabe. Né? Exato. É, o próprio... Algumas coisas chegam, outras não. Outras não. Mas assim, a vida é assim. Não é só Sim. quem tá no digital, é qualquer lugar. Mas Não, talvez é. no digital ele seja exponenciado. Com certeza. E até hoje em dia, a questão de performance que as pessoas veem, na época que eu comecei a correr, eu nem usava nas mídias digitais. A primeira maratona que eu fiz, eu era a única menina da assessoria que ia correr os 42 quilômetros. Hoje em dia, tem tanta gente falando sobre corrida. Quando eu comecei no digital, não tinha.
tinha pouquíssimas pessoas que falavam sobre corrida, pouquíssimas. Lembro que acho que foi a Valerie Mello, foi a primeira pessoa que eu comecei a seguir. Lembro que logo na época eu já mandei um direct pra ela começou a me seguir, a gente até criou um nível de amizade, a gente se encontrou no banheiro do aeroporto em Nova York, e desde então é minha amiga, assim, uma pessoa que é minha referência há muito tempo e hoje, né, tenho o prazer de chamar de amiga. Mas na época não tinham. E hoje, cara, você abre o Instagram, é claro que eu também, né, sou imersa numa bolha ali, que você acaba aparecendo coisas que você consome, mas tem gente dando dica de corrida e que começou a correr há um mês. Sim. Verdade. Tem gente que começou a correr há um mês e que fala em sub 3. Sim. Fala, cara, Tem. calma. Sim, Né? Não tem. é assim correr uma maratona sub 3. Não é para qualquer um. Não. Então, as pessoas se vislumbram, às vezes, com uma irrealidade. E elas se frustram. Sim. E muita gente chega pra mim hoje em corrida e fala, eu sou corredor, comecei a correr por causa de você, eu corro 5 km. Mas não que nem você. Eu falo, não, você não sabe. Uhum. Você, quanto você fez? Ela fala um número, eu falei, sabe quanto tempo eu demorei pra fazer isso? Anos, você demorou 6 meses. Então, você é muito melhor do que eu era na época. Uhum. Você evoluiu muito mais rápido. Então, não se iluda, né? Pelo que você vê ali, hoje em dia pode e tal, porque isso foi uma construção, foi um processo de anos. Uhum. E o brilho do esporte, às vezes, as pessoas apagam em detrimento de um pódio. Uhum. E eu já vi muita seguidora minha falando, fui fazer minha primeira corrida, segunda corrida, mas eu fiquei muito triste que eu não peguei pódio. Como assim, gente? Você acha que é fácil pegar um pódio geral? Ou um pódio até de categoria, né? Dependendo da prova. Eu falo, cara, não é fácil. Sim. O esporte é muito além disso, E não é né? pelo pódio, por favor. Não é. Não é pelo pódio. Não vamos dizer que não é legal. É claro que é legal. Ok. Mas não que esse seja o objetivo principal. Não Porque a pode gente ser. não tá falando, né? O esporte amador você faz porque ama. Não porque você é um profissional e vive daquilo. Sim. Então as pessoas acabam esquecendo disso. Porque elas veem números muito E fáceis na internet. normalmente você é um amador porque você ama dor. Especialmente quem quer fazer um Iron Man. Ama dor, fica muito bem no amador. É todo mundo que faz endurance, tipo, provas longas, eu acho que é super amador. é super amador, exatamente. Exatamente. Então, assim, é isso, assim. Então, aproveitando que você entrou nessa, Paulo, assim, e te agradeço por isso, porque é muito legal. Conta, assim, como é que... Ok, você gostava de correr, mas, assim, como foi essa entrada na corrida? Porque eu sei que isso desencadeou todo o resto, assim, né? Do esporte, assim, né? Digo do esporte e digo de provas, né? E porque vida fitness, que pode ser encarado como esporte também, isso você já estava dentro, de alguma forma. Mas, assim... Como que foi esse processo aí pra você? Eu sempre fui uma criança ativa, né? Dança, vôlei, handebol, enfim. Mas a corrida, eu fazia faculdade já. E na época, eu fazia Unicuritiba, era uma das maiores torcidas que tinha nos jogos jurídicos. E pra você pegar uma vaga no hotel, você tinha que ir lá no dia X e ficar, tipo, horas na fila. Daí eu lembro e falei, cara, vou me inscrever como atleta. Atleta tem preferência, tem prioridade na vaga no hotel. É isso Que eu vou fazer. O que tem aí de opção? Putz, vôlei faz anos que eu não jogo, vou passar vergonha. Handebol, também. Cara, vou correr, deve ser fácil. Vou lá, corro 200 metros, sobrevivo, tá tudo certo. Sim. Foi isso que eu fiz. Me inscrevi no atletismo. Falei, pra não passar tanta vergonha, vou começar a correr na pracinha do lado de casa, né? Quando eu morava com os meus pais, na 29 de março. Tem 400 e poucos metros. Aí eu lembro de que eu combinei com um amigo meu, a gente foi lá, deu uma volta. Falei, yes! 400 metros. Depois, no dia seguinte, 2 voltas. Até o dia que a gente deu 10 voltas. Daí a gente, caraca, 4 quilômetros, tipo, surreal. Beleza, tô pronta, né, pro jogo de... Sim. E como foi esse jogo jurídico? Cara, aí tá, mudaram o horário do atletismo. A gente chegou na sexta, onde que foi? Sei lá, agora já nem me lembro, Cascavel, não sei, acho que Pato Branco, sei lá, qual que era. Aí chegou sexta-feira, todo dia tinha festa, né? E eu queria ir na festa. Fui na festa, voltei 5h30, 6 da manhã. Lembro que eu entrei no quarto, troquei de roupa e já tive que sair pro atletismo. Cara, não preciso nem dizer, né? Passei muito mal. Fiz os 200, eu ia fazer os 200 e os 400. Não consegui fazer os 400. Mas, né? Corri os 200, uma amiga minha teve que correr os 400 por mim, porque eu, cara, não tinha condição nenhuma. Mas aí surgiu a paixão pela corrida. Daí, quando eu voltei de lá, vou continuar correndo.
Saí da pracinha, comecei a correr no Expresso. Não fazia a menor ideia do que eu fazia, porque eu não tinha relógio, não tinha nada. Tipo, acho que nem tênis de corrida eu tinha. Não sugiro que vocês façam isso, tá? Tênis de corrida, né? Não precisa ser de placa de carbono, né? Se quiser, a gente até fala disso. Mas específico para corrida é algo interessante. Aí comecei a me apaixonar. Ia, tipo, sei lá, sábado, final de tarde. Eu lembro que eu adorava correr esse horário, assim. Era a minha pira. E nem sei quanto tempo eu corria. Não faço a menor ideia. Aí começou assim. Aí comecei a me inscrever em umas provas de corrida. Comecei a gostar. Comecei a correr no Barigui também. Até que eu soube da prova... Na época existia a corrida do Rebouças. Sim, da prefeitura. E aí eu queria fazer os 10 quilômetros. E eu tinha visto... Só que isso... A inscrição era uma lata de leite lá, ainda, gente. né? Tipo, não me lembro. Mas isso já fazia alguns anos que eu corria. E eu lembro que eu fui com meu pai. E daí eu tinha visto que na minha categoria, na época, 20, 24, já faz bastante tempo, era uma menina tinha ganhado no ano anterior com 48 minutos, alguma coisa assim. E eu fui lá e fiz, porque era um percurso plano e tal, foi meu melhor tempo na época dos 10 quilômetros. E daí eu tinha certeza que eu tinha ficado em primeiro lugar da categoria. E meu pai, vamos embora. E eu lembro que ele foi super bem também. Aí ele, vamos embora. Eu falei, não, vamos esperar a premiação. Dele, tá, mas por quê, né? Ele não tava entendendo por quê. Aí chamaram meu nome, eu tinha ficado em primeira da categoria dele. Minha filha! Minha filha! Eu falei, meu Deus, você acha que eu tô aqui há 2 horas esperando por quê? Ele falou, eu não sabia. Aí eu acho que foi o meu primeiro pódio, foi esse, né, de categoria. Mas eu lembro que eu demorei, nossa, anos para bater os 48 nos 10 quilômetros. Porque aí vem lesão, canelite, nanana. Cara, eu já tive, tipo, inúmeras lesões da corrida. Aí, salvo engano, eu fui bater meu tempo em 2016. No final de 2016. E daí eu lembro que eu queria fazer 45, eu fiz 43 numa corrida de Balneário. Aí também, ficou um tempão o meu RP, eu bati em 2022 de novo. Nossa. Então, porque eu tive muitas oscilações, assim, a corrida nunca foi linear para mim. E comecei a treinar e consegui manter. Tive muitas fases que eu tive que parar por lesão. Teve uma época que eu peguei uma bactéria, que eu fiquei até um pouco antes da Maratona de Nova York, em 2018. Fiquei, acho que 4 meses sem correr. Tipo, tava andando mancando, assim. Foi bem sinistro essa época. Então, eu recomecei praticamente do zero muitas vezes. Né? E eu vejo hoje também, né, expondo essa questão do digital, várias mensagens que eu recebo. Me lesionei. Vou precisar ficar 2 semanas sem correr. Cara, fica. Não vai morrer. Já aconteceu com você inúmeras vezes. Agora, né, inclusive, fui correr Boston, corri lesionada, fiquei 1 mês sem correr e agora me liberaram para voltar de novo. Vai ser um recomeço, correr para 5h30, o que hoje em dia é um ritmo confortável para mim. Mas é assim que a gente recomeça. Como é que você lida? Como é que esse trabalho mental? Não fico pensando muito nisso, né? Porque a gente ama correr, então é claro que é difícil. Mas aí fui lá e fiz o desafio da bike para ocupar minha cabeça. Sim. Então não adianta. A lesão, tem que tratar. Não adianta ficar se enganando, tomando remédio, com medo de ir no médico. Cara, vai no médico, resolve logo o problema e depois você volta ao normal. Correr com dor que não funciona. Não dá, definitivamente não. Mas é muito legal esse jeito, essa forma de pensar e entender, né, assim, pô, tá com dor, beleza, vai lá, resolve e depois volta. Sim. E ok, por mais triste e chato que isso possa ser. Mas beleza, então você começou ali na corrida e tal. Bom, você correu a Maratona de Nova York em 2018. 2018. Tá. A gente tá falando de uma major, assim, Sim. já, assim, né, talvez algumas pessoas não saibam nem o que são as 6 majors e tal, mas são as 6 maiores maratonas do mundo, maiores, né, do mundo, e tem uma organização que a Abbott World Majors organiza e tal. E, enfim, você já correu Nova York, que talvez seja uma das mais icônicas. Nosso querido Léo vai correr ela este ano. Sim. E assim, pô, super legal, assim. E, pô, você fez isso em 2018, lá no teu começo, assim, né? Então, isso já é um negócio muito maneiro, assim, né? Que você fez muito numa época que talvez você explorasse pouco isso, inclusive. Foi muito legal, porque eu já trabalhava com o digital. Como que foi a minha vinculação? Eu trabalhava ainda no Ministério Público. Foi um ano que eu lembro de ter feito... Até esse evento que eu comentei, né? Do Elas Te Levam. Foi no Copacabana Palace. Me lembro exatamente. No domingo,
Acabou o evento, eu voltando do Rio pra Curitiba, comecei a passar mal, ter muita febre. Aí, de domingo pra segunda, fui sair da cama, eu caí. Não conseguia andar, não conseguia pôr o pé no chão. Meu pé tava gigantesco. Aí, fui pro hospital. Eu lembro que meus pais estavam em Balneário. Fui pro hospital, tomei uma injeção. Tive uma reação alérgica, meu olho ficou desse tamanho. Aí, na noite de segunda pra terça, eu acordei com o olho desse tamanho, com o pé gigante, com o joelho gigante. Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa muito errada aqui. Foi mal da risada, mas... Não, mas Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu lembro de ter ido pro Santa Cruz, daí fiquei lá, das 3 da manhã às 7 da manhã, deitada numa maca, assim, e eu lembro de um médico chegar e apertar com tudo, assim, meu pé. E eu dei um berro, né, porque tava doendo muito. Dele, é tendinite. Eu falei, cara, não é tendinite. E daí o meu PCR lá nas alturas, e a gente não sabia o que era, porque foi uma coisa, assim, muito rápida. Daí um primo da minha mãe trabalhava no Santa Cruz, que ele era da parte... Ele é gastro, e daí ele falou, tem um médico que ele desvenda tudo, vá lá. Fui nesse médico, cheguei e ele falou, pelo que você tá narrando, né, que você tá aparentemente bem, apesar de estar com o pé inchado, Isso enfim. aí. Então, eu tô na dúvida se é viral ou bacteriano, mas vamos fazer aqui alguns exames pra gente tentar descobrir. Aí foi assim, de terça pra quarta, só piorando, né? Peguei atestado no MP, já tava de cadeira de roda, muleta, não conseguia andar. Aí na quinta-feira eu voltei nesse médico, quando eu levantei, lembro que eu tava com uma saia, assim. Quando ele viu o tamanho do meu joelho, ele falou, é bacteriano, você vai ser internada hoje. Aí fui pro hospital numa quinta-feira, aí fiquei internada. Fui sair depois de 8 dias, né? Fazendo fisioterapia para não perder movimento da perna, enfim. Mas quando eu saí do hospital, eles me deram um laudo inconclusivo, assim, eles não sabiam muito bem o que era. Falaram, pode ser reumatológico. Tipo, fica em casa, não faça nada. Não treine, não faça nada. Eu lembro que eu refiz os exames e daí não era reumatológico, mas até hoje ficou, tipo, cara, era bacteriano, não era bacteriano? Que diabos Resumindo, aconteceu? até hoje você não sabe eu exatamente o acho que era uma aconteceu. bactéria, mas porque era o que tinham me falado no início da conversa, mas, né, o que era de fato eu não sei. Isso foi em abril de 2018, aí saí de lá, mal conseguia andar, mancando, obviamente não corria, e em julho, se eu não me engano, desse ano, eu recebi um direct da Under Armour. Deles, oi, tudo bem? A gente, né, conhece teu trabalho e tal, a gente quer te enviar um material para você conhecer os tênis da Under Armour, a gente tá postando bastante nessa linha de running. E aqui no Brasil, ninguém falava de Under Armour, né? Era muito forte nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, zero. Eu falei, tudo bem, né? Sou corredora, então topo testar, mas se eu só vou trabalhar se eu realmente gostar da marca. Eles me enviaram os tênis e, cara, eu amei, assim. Porque era um tênis que na época era, tipo, mais bonito do que todos os outros. Tipo, era um tênis que eu podia usar com roupa, isso que eu sempre gostei. Hoje tem muitos modelos, né? Mas na época não tinha. Não usava meia. Eu lembro que todo mundo me perguntava, cara, você corre sem meia? Corro sem meia. Então, eu gostava muito, assim. E lembro que foi um boom de compras. As pessoas que me seguiam, cara, uma galera comprava Under Armour, porque realmente eu falava muito bem e eu gostava muito na época. Aí teve algum evento, acho que do Elas Levam, que eles apoiaram, não sei se foi em São Paulo, ou eu fui fazer um evento em São Paulo e acabei conhecendo pessoalmente eles, acho que foi isso. E daí eu lembro que numa conversa eu perguntei, vocês não têm isso de levar, né, os atletas para algumas provas, enfim. Deles, putz, por enquanto não, né, a gente não tem um orçamento tão grande contra outras marcas, mas com certeza, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai te chamar. Cara, deu um mês dessa conversa. Eles me ligaram, eu tava no MP, me lembro até hoje. Eles falaram, então, lembra daquela nossa conversa? Surgiu uma oportunidade de você ir para a Maratona de Nova York como representante da América Latina para participar e depois ir no Centro de Desenvolvimento em Portland, não sei o quê. Falei, caraca, você quer? Eu falei, me dá 5 minutos. Liguei para minha físio. Meu Deus, Cristina, me ajuda. Porque eu não tava correndo, né? Sim. Tinha 2 meses pra maratona. Daí eu falei, Cris, eu preciso me preparar pra uma maratona em 2 meses. Daí ela, meu Deus do céu, Paola. Eu falei, meu Deus do céu, Cristina, dê seus pulos. Aí foi isso. Aí meu médico, na época, eu lembro que eu tinha comentado com ele, posso fazer a maratona de Curitiba, que era final de novembro? Ele falou, você tá doida. Louca, completamente louca. Você ganhou uma semana a mais. Você tá a menos. A menos, antes. É verdade, A antes. menos. É verdade, é a menos. Daí ele falou, você tá Verdade, completamente cara. louca. Pode tirar, né, teu cavalinho da chuva. Aí eu falei, como é que eu vou falar pro Que eu vou Lúcio fazer. agora que eu vou fazer a maratona?
O Lúcio Ernlund? Hã? O Lúcio Ernlund do Ijo lá? Não. Ah, Esqueci o sobrenome dele, mas era o médico que eu ia Sim, sim, na sim, época. aham. Daí ele falou que não, Curitiba não. Mas, como a minha recuperação tinha sido muito boa, ele já sabia por conta da minha físio. Daí, quando eu cheguei lá, ele começou a rir. Você tem algo pra Sim. me contar? Putz. Falei, então. Ele falou, não, pode ir despreocupada que tua recuperação foi muito boa. Aí eu topei, né? Fiz o ciclo meio rápido ali e fiz a maratona de Nova York. Assim, foi uma baita experiência, não só pela maratona em si, mas por ter ido. Lembro que a gente palestrava para repórteres do mundo inteiro, assim, foi, tipo, muito louco. Eu nem sabia que eu ia fazer isso. Era eu, uma chinesa, um londrino, um nova-iorquino, éramos nós 4. Eu falava, caraca, que troço irado. Tipo, se fosse hoje em dia, teria mostrado muito mais, né? Mas na Sim. época eu nem sabia se eu... Será que eu posso ficar mostrando isso, né? Era outra realidade, era bem Com diferente. certeza. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência, cara, que eu nunca vou esquecer, foi muito incrível. Bom. E, Sensacional. e aí, assim, bom, beleza. Aí você já tinha feito maratona antes dessa maratona? Eu tinha feito 2 vezes Curitiba, 2012 e 2014. Uhum. Só que a primeira vez que eu fiz a maratona, acho que é até legal de comentar isso, porque hoje a gente vê maratona pelo mundo todo, Sim. é muito, Uhum. é muito usual as pessoas, vou viajar Sim. fazer uma maratona. Cara, na época eu nem cogitava fazer maratona em outro Sim. lugar que não fosse Curitiba. Uhum. Então, como geralmente a maratona de Curitiba era no feriado de 15 de novembro e eu gostava de viajar, eu não tava aqui. Então, eu fiz 2012, 2014, aí se passaram os anos, preferia viajar do que fazer a maratona Uhum. e nem pensava em fazer em outro lugar. Aí, quando surgiu Nova York, eu falava, cara, que irado. Uhum. Aí, fiz Nova York, foi, tipo, muito massa. Eu sempre corria de fone de ouvido, fui com o meu fonezinho e todo mundo falava, né? A hora que você sair da primeira ponte, do primeiro túnel, você vai ouvir aquele... "Uou". E eu lembro, falei, vou pausar a música. Nunca mais liguei. Então, eu até perdi o hábito de correr ouvindo música depois de Nova York, assim, porque foi uma vibe Eu parei de assim, muito correr diferente. escutando música por causa de você, sabia? Oh, Mas mas é porque você me bulinou. nossa. A gente é que não sei se você sabe, mas a gente se conheceu indo fazer o revezamento de São Chico. Sabe a volta de São Chico? Aham. Volta de São A Chico. gente se conheceu na É. volta de São Ah, Chico. Aham. A gente era da mesma equipe, daí a gente foi junto no mesmo carro. E daí, tipo, eu, bem amador, né, Uhum. e tudo mais, eu com meu tênisinho e tudo mais. E daí, eu nem tinha relógio na época, então essa é a prova, você não precisa ter um relógio, né? Você só precisa Aham. ter um bom tênis, não precisa ser de placa de carbono, mas Sim. ser um tênis pra, né, evitar estourar o corpo Sim. inteiro. E vontade. Né? Isso. Depois você vai comprando, né, os Adquirir. aparelhozinhos, A coisa assim, vai porque indo. isso daí ajuda você a ficar mais motivado a continuar fazendo as Sim, coisas, né? sim. Então, sempre quando eu tô meio assim, borocochô, eu vou lá e tô precisando de um tênis. Sim, sim, Mas o sim. fone foi exatamente isso, sim. A gente tava indo pra lá, daí acho que 2, 3 horas de carro, assim. E daí eu tava com meu fonezinho pra fazer o revezamento. Daí você falou assim, é que quem bate nunca lembra, né? Só Nossa, quem é. apanha. Você falou assim, Geralmente quem assim. usa fone correndo é amador, tem que escutar, tem que correr sem fone, porque daí você consegue ficar mais na respiração e tal. Eu falei assim, nossa, tipo, não vou correr com fone com esses caras aqui, então, né? Cara, mas é real? Não, eu sei que eu sei que é real, né? total. Mas daí, tipo, tanto que na minha preparação pra maratona, eu falei assim, vou correr sem fone, né? Tipo, vou tentar correr sem fone. E realmente, assim, são duas experiências bem diferentes, né? Correr de Diferentes. fone e correr sem fone, assim, são duas coisas bem diferentes. Eu acho que vale a pena testar, assim, não Sim. tem uma regra, assim, mas eu também hoje em dia corro sem fone e pra mim se torna ainda mais terapêutico, assim, às vezes, porque tem o treino de treino mesmo, né? E às vezes quando é um treino, né, de regenerativo e tudo mais, pra mim às vezes até esvazia muito a minha cabeça e tudo, então estar sem fone faz com que eu libere, assim, mais espaço mental e tudo, então vale a pena testar, mas eu sei que muita gente que começa a correr, corre com o fone porque, né, até ajuda, né, ao Sim. ritmo, É. né, e tudo mais, mas parei de correr com o fone Não por sabia conta... disso. Caramba. Mas foi uma Olha boa só. coisa, tá? Sim, não, claro. Mas, Paola, então, e aí depois você acabou migrando para o triatlon, você fala bastante, né, que você aprendeu a pedalar depois, que você, enfim, não sabia Bem pedalar, né? E, enfim, eu sei que essa é uma dor de muitas pessoas e claro, né, quando você atinge o tamanho que você atingiu e que você tem hoje, você inspira, claro, muitas pessoas. Depois a gente pode falar sobre o outro lado disso também, mas assim, você inspira muitas pessoas e muitas pessoas querem surfar essa onda que você está apresentando. Ano passado, quando você estava fazendo o Iron, você narrou a saga, né, de fazer um Ironman e tal.
o que talvez possa inspirar pessoas, o que às vezes me dá um pouco de medo, assim, né? Como alguém que já está há um tempo no esporte, eu fico vendo assim, tipo, nossa, a pessoa tem que saber muito bem onde ela está se enfiando. Mas assim, eu sei que, né, você teve uma pessoa que te ajudou muito nisso, que foi o teu antigo treinador, mas assim, como que foi esse processo? Você teve que, abrir a tua vulnerabilidade, né? Você não sabia pedalar. Sim. E você tem que assumir, não sei. Esse é o primeiro ponto, porque assim, não é andar no parque. É tipo, pedalar, tomar água enquanto pedala, troca marcha. Ainda tenho dificuldade em fazer isso, mas tudo bem. Não, sim, mas é justamente isso, assim, você tem que se colocar vulnerável. Sim. Porque você vai, para alguém, pelo menos, você não precisa publicar isso, mas para alguém você vai ter que verbalizar. Não sei. Sim. Preciso de ajuda. Eu tinha vontade de aprender a pedalar há muitos anos, mas ficava naquela, quando eu tiver tempo, quando eu sair do Ministério Público, eu aprendo. Aí eu tava numa viagem com a minha prima em junho, meu aniversário, a gente tava na Tailândia, e eu recebi um direct do pessoal da Band, que tinha um projeto lá especial deles pra colocar uma mulher pra fazer uma prova de sprint triathlon, né, que é uma prova mais curta. Eles tinham feito, acho que com o Douglas Santucci na época, e queriam alguém que fosse mais do digital e né, mais o público feminino. Aí eu falei, caraca, é uma oportunidade, né? Eu falei, bom, tô na Tailândia, assim que eu voltar a gente conversa, então. Sentou, eles me explicaram como que funcionaria o projeto. Falei, topo, mas tem um porém aqui, que eu até acho legal de ser explorado. Eu não sei pedalar. Eles, não, mas beleza, você vai aprender, né? Você já treina e tal. Eu falei, então tá bom. Simples assim. Vou aprender. Aí eu tinha 60 dias para me preparar. E a prova era dia 8 de dezembro, então, dia 8 de outubro, no máximo, eu tinha que estar aprendendo a pedalar. Aí, cara, na semana ali, dia 5, 6, 7, eu falei, gente, cadê a bike? Não, tá chegando, não sei o quê, não. Falei, gente, vocês estão entendendo que eu não sei pedalar? Eles, não, Paola, mas é só colocar a sapatilha. Eu falei, quê? É só colocar a sapatilha. Você sabe pedalar, né? Bicicleta de cestinha. Falei, não, gente, eu não sei pedalar. Mas quem não sabe pedalar? Eu falei, eu não sei pedalar. Cara, era eu desesperada, ele desesperado. Daí o Ramon, que me ensinou a pedalar, desesperado. Falei, meu Deus do céu, ferrou. Falei, cara, vamos agilizar essa bike aí. Aí, na época, eu até peguei emprestado da Carla, que é a esposa do Ramon. Aí, ele me levou no Barigui, tipo pai, assim, tem videozinho até hoje. Ele segurando no meu selim e eu, né, morrendo de vergonha. Eu falei, Ramon, vamos num lugar escondido pra ninguém me ver? Daí era isso, daí a gente foi algumas vezes no parque lá, ele segurando o selim, deu, não me larga. Ele igual o pai, né, já tinha largado. Tava tipo assim, eu lá, não me larga. Sim. E foi desse jeito que eu aprendi. Aí, sei lá, uns dias no parque, teve um dia no velódromo, que eu lembro que ele falou, cara, vai. E daí eu fiquei lá pedalando uns 40 minutos, sem parar, na voltinha de baixo ali, onde a galera corre. Sim. Fiquei ali, e eu não tinha coragem de parar. Fiquei que nem uma louca. Aí foi isso. Aí 60 dias, aí comecei a nadar também, aí que a gente fundou a turma das 5 horas da manhã, que até hoje existe. Tipo, não me afogava na água, mas eu não sei nadar. Técnica eu tento aprender até hoje, então... Mas o meu medo era da bike. Eles, agora vamos aprender a andar de sapatilha. Eu falei, vou fazer de tênis essa prova. Não tô segura pra fazer nem de tênis, quem dirá de sapatilha. Fiz de tênis. Aí a gente fez o projeto da Band lá, acabou, fiz o primeiro sprint, deu tudo certo, não caí, beleza. Aí comecei a gostar do triatlon. Só que na época eu ia começar a treinar pro 70.3 em Floripa, que era em abril, e veio a pandemia. Daí não teve, enfim, fiquei um tempo morando em Balneário, daí treinava bastante sozinha. Mas a bike sempre foi uma questão delicada, assim, né? Nunca me sentia, tipo, nossa, extremamente confortável, tirar a mão do guidão, fazer retornos. Tudo que é muito fácil para as pessoas, para mim é um desespero. Tipo, vamos sair pedalar na estrada, mas tem 2 quadras. Fala, cara, por onde que eu vou? Por onde que eu subo no meu fio? Vou pela rua? Vou pelo... Será que eu vou cair? Então, todas essas questões, né? O desconhecido causa muito desconforto e muito medo. Sim. Então, para mim, a bike sempre foi essa questão meio turbulenta. Mas, beleza, né? Quanto mais eu pedalo, mais confortável eu fico. Eu lembro que na época que eu fiz o full,
Aí tava me sentindo bem na bike, não tava com problema nenhum. Saía, pedalava, tipo, sem medo, né? Não sou muito habilidosa de pedalar rápido, hidratando, mas enfim, dava os meus pulos ali. Só que na prova foi um ano que ventou muito. Sim. Então não era nem a chuva, era o vento mesmo que me dava medo. Tanto que eu encontrei vários amigos que falavam, cara, eu só conseguia pensar em você. Tipo, quando o Ramon, que era meu treinador na época, me viu na corrida, ele falou, cara, eu só falei, graças a Deus a Paola tá aqui. Porque ele falou, eu tive medo. Sim. Então, imagina eu, que era inexperiente, aprendi a pedalar com 31 anos, o que eu não senti naquela prova, né? Sim. Quando eu cheguei na dispersão, na massagem, eu tava com dor no braço, de tanta força que eu fazia pra segurar o guidão. Você tava, tipo, cara, com muito medo real. Então, aquela prova me deu uma traumatizada, assim. Aí, depois, eu fiquei pedalando no rolo, em casa. Falei, já sei pedalar, né? Já fiz um Ironman, como é que eu não vou? Desaprendi. Sim. Só que aí, quando eu voltei pra rua, cara, eu ouvi o vento, travava. Sim. Era um ventinho de nada, assim. Tipo, sério, ventava assim a folhinha. Cara, eu não conseguia pedalar uma volta no velódromo. E foi se arrastando isso por bastante tempo, assim. Comecei a ficar com medo de volta, de, tipo, chegar no velódromo, começar a chorar e ir embora. Nossa. De não conseguir. Falava, cara, o Sesc, esse ano, inclusive, eu falei, eu vou desistir da prova. Eu tava com dor na canela, falava, não vou correr, tô com dor e tal, vou desistir. Falava pra minha físio, você acha que eu devo fazer? Tipo, fale que não. Dela, não, pode fazer tranquilo. Eu falava, puta merda. Falei, cara, vou ter que fazer essa prova. Mas eu não queria fazer, porque eu tava com medo da bike. Daí fui lá, fiz, peguei pódio até, deu tudo certo, mas eu tava com medo. E com medo, né, falava, imagina se eu cair na frente das pessoas, que vergonha, todo mundo me conhece, né? Falando, a blogueira caiu. Então, né, tem esse lado também. Falava, o que as pessoas têm a ver com isso, na real, né? Então, mas é um trabalho, né? Como que perde o medo? Pedalando. Não tem outra escapatória. Aí, agora que eu me lesionei de volta, eu falei, eu vou fazer um desafio de pedalar 1.000 quilômetros em 10 dias para perder o meu medo de estar em cima da bike. Não é para pedalar mais forte, para nada. Para perder o medo de simplesmente não ter aquele pavor de começar a pedalar. Porque eu tinha isso sempre. Tipo, eu no velódromo, cara, eu ficava pelo menos uns 20 minutos com muito medo. Aí ia me soltando, conseguia fazer um treino e sair de lá feliz. Mas, nossa, a quantidade de histórias que eu já criei na minha cabeça para não ir treinar, porque eu tava com muito medo, foram inúmeras. Inúmeras. E eu sabia que, no fundo, era porque eu tava com medo e pavor daquilo. Aí fiz esses 10 dias e consegui, tipo, de fato, me sentir mais tranquila em cima da bike. Falava, cara, legal. E até eu peguei... Quando eu fiz o Ironman da Califórnia, eu peguei a vaga para Nice. E, né, muita gente critica, porque Nice não é tão legal quanto Kona, porque a gente sabe que o brilho, né, do Mundial sempre foi Kona. Mas, né, cara, eu peguei aquela vaga. Não é qualquer um que faz um Ironman. Não é qualquer um que faz um Ironman e se classifica para um Mundial. Isso. Então, parem de tentar tirar o brilho. Sim. E eu quase desisti, não era nem porque as pessoas estavam falando se é legal ou se não é legal, mas porque eu tava com muito medo do trajeto da bike. Porque tem muita descida, tem muito cotovelo. Então eu falei, bom, vai ser fugindo da prova que eu vou melhorar na bike ou perder o medo? Não, vai ser justamente treinando para algo que é muito mais difícil do que eu tô acostumada a fazer. Então, aí eu fiz esses 10 dias, né, os 1.000 quilômetros, falei, bom, foi um bom aquecimento para Nice, agora bora encarar esse negócio que, para mim, com certeza vai ser muito bom para evoluir. Bom, você falou assim como foi essa transição, você começou, e aí eu acho que a gente pode, agora no final da tua fala, você falou uma coisa que eu acho que dá uma super deixa pra gente dar uma virada aqui assim no assunto e como a gente tá indo, mas você, abre aspas, falou assim, olha lá, a blogueira caiu. Como que é isso? Assim, porque quando você se expõe, constrói o que você construiu, faz tudo o que você está fazendo cara, intencionalmente toma algumas decisões como, para mim é difícil pedalar, eu vou pedalar 1.000 quilômetros para eu perder os meus medos, eu estou encarando os meus medos. Como que você encara o medo de, olha lá, a blogueira caiu? Assim, como que você lida com a internet, com o dark side da internet? Assim, porque, sei lá, tanto eu quanto o Léo, a gente tem uma história no digital e tal, e então eu me sinto muito à vontade em te perguntar, assim, como é que é isso para você? Porque, enfim, a gente também vive numa sociedade machista, você se expõe, você
pratica esporte, você produz conteúdo e, com certeza absoluta, muitas pessoas estão esperando você pisar no tomate. Então, como é que é isso? É um processo também, né? De aprendizado eterno. Até comentando uma história que eu lembrei aqui, que foi engraçada. Na primeira vez que eu fiz o triatlon, que foi o sprint, eu lembro de uma menina... Eu postei, acho que alguma foto saindo do mar e eu tava com um macaquinho, assim, que, né, era colorido e tal. E daí ela comentou nessa foto e falou, cara, que orgulho que eu senti quando eu vi você saindo da água sem roupa de borracha. E daí ela me explicou o porquê. Porque, geralmente, eles liberam por conta da temperatura da água. E aí, surgiu um boato, né, um dia antes, ou no dia da prova, que eles tinham liberado a roupa de borracha por causa da blogueira. Porque, de alguma forma, eu tinha pedido, não sei. Só que eu nem tinha roupa de borracha. Então, tipo, não tinha nada a ver com a história. E eu nem usei a roupa de borracha. Sim. Então, quando eu dei risada, eu falei, cara, né, qual que é o nível das pessoas, né? Chegam numa história totalmente desmedida. Mas você tem que fazer uma análise, de certa forma, fria da situação. Claro que, de novo, né? Ninguém quer falhar, ninguém quer passar vergonha na frente dos outros. Muitas vezes, até essa questão do medo. Eu falo, cara, se eu chegar lá, o velódromo estiver cheio, com certeza tem gente que não gosta de mim. Se eu caio, vai rir da minha cara. Ninguém quer ser, tipo, aquela criança que caiu e que os amigos ficam apontando. Então, enquanto adulto, a gente também carrega isso. Mas eu falo, e daí? O que essa pessoa vai me agregar? Quem tá falando mal de mim vai continuar falando de qualquer jeito. Se eu cair, se não cair, se eu tiver uma conquista, vão falar que é bomba. Se eu cair, vão dar risada dizendo que a blogueira caiu. Com certeza. Então, decidam-se. E as pessoas nunca vão se decidir. Elas sempre estão prontas para criticar. E acho muito curioso quando tem alguma mensagem, algum direct, comentário em foto. Ah, é fácil ter dinheiro, é fácil não trabalhar. Cara, vai olhar o horário que aquela pessoa comentou. Horário comercial. 3 da tarde. O que você, às 3 da tarde, tá fazendo num perfil de uma pessoa que você não conhece para criticar o estilo de vida dela? No teu horário de trabalho, Fala, gente, consumindo conteúdo. Né? Essa disponibilidade de tempo eu não tenho. E se tivesse, investiria em outra coisa. Talvez se você estudasse um pouco mais, você conseguisse, né, ter grana para fazer uma coisa diferente. Sim. É muito fácil você falar dos outros e criticar os outros. E todo mundo tá sujeito a falha. E quanto mais você se revela e mostra, mais porrada você leva. Então, é claro que quem julga e dá risada da falha do outro também tem suas falhas, só que não fala, né? Ou tem mais dentro de casa, não tá exposto no digital, porque, de novo, não é para qualquer um, não é todo mundo que gosta, né? É o meu trabalho hoje, mas tem muitos dias que eu não queria estar ali. Sim. Porque, cara, eu tô triste, tô desanimada, tô com um problema em casa. Cara, não quero, simplesmente não quero fingir que tá tudo bem. Sério que você tem problema em casa? Todo mundo? Nossa! Puta, eu achei que a foguetinha não era assim. Ai, Deus. Todo mundo tem as suas questões, né? Então tem dias, acordo super... Como se acorda motivado todo dia. Não acordo motivado todo dia. Mas é teu trabalho ali, né? Né? E muitas vezes a gente dá um jeito. Às vezes não fala, posta só uma foto e as pessoas acham que você tá normal, mas você não tá. Então, é claro que é legal, às vezes, você trazer um pouco do teu lado vulnerável, porque traz essa conexão com as pessoas, do tipo, você não é um ET, mas ao mesmo ponto em que você tem que ter discernimento de saber que muitas pessoas ali estão esperando a tua queda. Sim. Então, quanto mais você se abrir, mais você se revelar, cara, mais as pessoas do mal Podem vão ser saber eliminadas. do teu dark side, e elas vão usar isso pra te atacar. Sim. Então, é bem delicado, assim. Você tem que ter uma balancinha ali, né? Um bom senso para conseguir lidar. Pá, você falou que em alguns momentos você se lesionou, né? Tipo, fisicamente, né? Esportes de alta performance, a gente se machuca. Mas aproveitando um pouco disso, dessa exposição no digital, em algum momento, né? Não a saúde física, mas a tua saúde mental, você sentiu assim, não tô bem? Assim, tipo, teve alguma fase nesse sentido de um burnout do digital, Teve. um burnout do esporte, assim, tipo, gente, vou me afastar. Não necessariamente que você tenha se afastado, Sim. mas porque muitas coisas eu imagino que você guarde para você ou para as pessoas do teu círculo próximo. Mas como que foi isso para você, assim, tipo, essa parte de saúde mental, assim, com esportes, né, exposição no digital, porque a tua renda vem dessa mistura, né, dessa junção desses dois mundos. Como que é lidar e como que foi esses momentos? Eu acho que a pandemia foi muito difícil, porque as pessoas não sabiam como agir.
né? E eu lembro eu não sabia nem se eu podia falar. Eu realmente não saía de casa no começo, não fazia nada. Tipo, não saía correr no parque. Tinha muita gente, né, que saía em horários muito cedo, de noite. Cara, eu não saía. E até quando eu fui numa fazenda de uma família, né, de conhecidos, eu falava, cara, tô saindo de casa, socorro, tô fazendo algo muito errado. Então, não conseguia falar sobre, tipo, não conseguia falar sobre correr de máscara ou sem máscara, porque eu não estava fazendo. Deu uma bugada, assim, do que eu poderia falar ou não, porque eu não sabia como seria a reação das pessoas. Então, sempre que tem esses momentos, né, mais sensíveis, é muito difícil você se posicionar. E as pessoas sempre falam, você não vai se posicionar sobre aquela questão? Aí você fica, cara, gostaria, mas será que eu tô afim de levar porrada? Porque sempre vai ter. Vai ter a pessoa que defende A, B, e ela não quer saber se você defende A. Se ela defende B e acha que ela tá certa, ela se vê no direito de expor a opinião dela de uma forma, inclusive, mal educada. Esses dias eu fiz um post, mas você tem que ouvir crítica mesmo, você trabalha com o digital. Eu falo, não, gente, são coisas bem diferentes. Até questão, no mundo fitness, né? Quem tá mais à exposição do corpo e tal, as pessoas se veem no direito de comentar o corpo das outras. Fala, gente, você tá na praia, vê uma menina de biquíni, você fala, você tá meio gordinha, né? Nossa, celulite aqui? Cara, você não faz isso. Uma pessoa com o mínimo de bom senso não aborda um desconhecido na rua pra falar isso, mas porque você tá no digital, você tem que ser atacado e consentir com aquilo. Não, é um trabalho como outro qualquer, então exige respeito como qualquer outro profissional. Afinal, liberdade de expressão. Tenha, né, essa roupagem. Tipo, tudo bem você ser livre, né? Mas então tenha um pouco de respaldo da educação. E as que as pessoas atrás de um celular, elas acham que, tipo, podem falar o que quiser, né? Eu acho que, assim, um cúmulo que, tipo, você falaria pra essa pessoa, olhando no olho dela, o que você tá comentando? Exato. Assim, 100% das vezes a pessoa não falaria, sabe? Tipo, não, claro só que ela tá não. atrás de um celular, ela se acha, tipo, no direito de opinar pra uma pessoa que não, né? Ela nem conhece sobre a rotina, sobre a vida dessa pessoa, assim. Só que a gente que tá do outro lado, porque nós três a gente produz conteúdo em certo volume, né? Em diferentes escalas, mas a gente produz. Somos humanos. A gente recebe aquilo, né? A gente tá vendo. Então, a pessoa, às vezes, tipo, é um comentário, né? Tipo, que pra ela não foi nada, só que pra gente isso influencia, né? Então, a gente vai ganhando essa casca ao longo dos anos, né? Pra gente meio que se blindar em relação a isso. Exatamente. Mas a gente não acostuma, né? Porque eu acho que, graças a Deus, como a gente é do bem, a gente se coloca na posição do tipo, eu não faria isso. Então, por que eu, né, tenho que receber esse tipo de coisa? Até, às vezes, é uma coisa boa você ter esse posicionamento, porque você não se identifica com aquilo de forma nenhuma. Mas eu realmente não consigo entender por que a pessoa se dispõe a atacar. É só isso. Mas ela traz muito dela, né? Ela mostra muito mais dela do que a pessoa que ela tá atacando. Paulo, assim, nesses momentos que você, enfim, não tava com a saúde mental em dia, assim, como é que é isso pra você, assim? Você só, cara, se afasta da rede social, ou, tipo, não se afasta, ou, tipo, produz com menos volume, dá um tempo, dá um respiro, como é que você lida com isso, assim? Porque eu acho que até mentalmente você talvez tenha uma dependência de, putz, eu tenho que postar. Eu no começo tinha muito isso, ficava bem pisca, assim. Hoje em dia eu acho que eu consigo administrar um pouco melhor essa questão. Mas quando eu não tô muito bem, claro, existem entregas contratadas num dia específico, que é o trabalho. Se tá triste, tudo bem. Você vai tava trabalhar. lá no Ministério Público batendo ponto. Sim. Mas é claro que você também, né, só pesa, não vou aparecer aqui, né, tô muito feliz hoje, gente. Não, tipo, faz o básico que você precisa fazer. Sim. Então, é essa política que eu adoto hoje em dia. Mas, com certeza, quando a minha saúde mental não tá 100%, a minha qualidade e frequência de trabalho, ela acaba diminuindo. Como qualquer pessoa. Tipo, eu no meu trabalho todo dia, o Léo tal, a gente, enfim, né? O Léo tem a empresa dele, eu bato meu cartão. E é isso, quando a gente não tá legal, a gente entrega menos. Sim. E até porque você vai estar exposto às críticas. Sim. E aí você não vai estar tão bem a ponto de lidar com elas. Sim. Ele pode virar um ciclo não legal. Você fala, gente, eu vou me resguardar, porque se hoje eu não tô afim de receber e não vou saber administrar. Sim. Bom, enfim, a gente falou agora sobre um pouco do lado negro, mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre
o lado mais legal, assim. Você hoje tem um público muito maneiro. Hoje, antes de começar o programa, eu vi que está com 411 mil seguidores, alguma coisa assim. Claro que ali nesses 411 mil tem bastante gente que talvez não precisasse estar ali, né? Mas tem muita gente que é o que faz o foguetinho subir o tempo inteiro e essa coisa Com toda. certeza. Então, assim, como é a sensação de você ajudar a mudar a vida das pessoas? É muito louco, assim, às vezes parece meio real, que as pessoas vêm contar. Eu já chorei várias vezes, né? Quando me encontro em corrida, eu comecei a correr por causa de você. Eu falo, gente, um esporte que pra mim é tão especial. Cara, a gente vê uma pessoa. É até a questão da bike, né? Já vieram homens, assim, de 40 anos. Eu aprendi a pedalar por causa de você. Eu morria de vergonha, mas eu vi que você foi lá e isso me inspirou. O desafio agora de pedalar 1.000 quilômetros em 10 dias, eu falei, caraca, né? Uma pessoa que tinha medo foi lá e fez. Então, às vezes, ser uma referência, né, um exemplo numa coisa tão positiva na vida das pessoas é muito único. E é legal quando pessoas que eu conheço, às vezes meu pai, minha mãe, vou num médico, fisioterapeuta, fala, Carrijo, você é parente da Paola? É minha filha. Nossa, porque eu sigo Legal. ela. E daí eles me contam, é muito legal, né? Saber que a pessoa gosta e acompanha teu trabalho, conhece, fala dos foguetinhos, sabe da tua vida, né? Porque acompanha mesmo. Então, tem seguidores meus que são, nossa, de muito tempo atrás, assim, da época do MP, que eu, sabe, nossa, lembram de muitos detalhes que às vezes eu já esqueci. Falo, caraca, é verdade. Falo, pô, você é raiz mesmo. Então, eu acompanhava você desde que você tinha 3 mil seguidores. Só caraca, tipo, é muito massa. E é claro que muda também, né? A base, às vezes, a pessoa se identifica, depois passa o tempo, deixa de se identificar, normal. Mas é muito, muito legal saber. E quando as pessoas contam também, né? E tem gente que eu conheço, às vezes, pessoalmente, a pessoa vem, assim, extremamente emocionada, tremendo, chorando, e ela nunca falou comigo no Instagram. Então é muito curioso, né? Fala, caraca, ela tem esse carinho tão grande e a gente nunca trocou nenhum direct. Tem muitas pessoas que eu tento responder, né? Só que, sei lá, tem umas 4 caixas ali no meu Instagram que caem. Às vezes eu acho umas coisas que hoje em dia não consigo mais responder 100%. Eu tento responder o máximo, mas é muito difícil responder todo mundo. Mas é muito legal, assim, quando as pessoas contam alguma história que se inspiraram. É bem emocionante. E, cara, uma coisa que aconteceu. Logo que eu voltei de Boston, né, e tal, quando eu tava lá, e aí a gente se encontrou em Boston e tal, e aí eu voltei eu cheguei na segunda-feira e na terça-feira eu fui dar uma aula junto com a coordenadora do curso de nutrição da PUC sobre fisiologia do esporte, né? Era uma aula de nutrição esportiva sobre carboidratos e consumo de carboidratos. Enfim, por causa do esporte que eu pratico, obviamente eu consumo muito carboidrato e tal. E aí eu tava lá falando com a turma e tal. Cara, de repente, uma menina olhou e falou assim, pô, você tava com a Paola nos Estados Unidos? Daí eu falei assim, então, eu cheguei de Boston ontem, lá. Daí, cara, enfim, né? Daí é isso, assim, então, e aí... Efeito foguetinho. Cara, sim, é isso. E é engraçado, assim, assim, um grupo de meninas, assim, da sala, pô, seguem, e não, porque ela é muito legal, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E aí, enfim, hoje eu conversei com a coordenadora da Manda um nutrição. beijo pra elas. Vou mandar, vou falar pra ela, assim, e bom, elas vão escutar. Cara, Então, se tem uma faculdade que eu faria hoje, é a nutrição. Então, esse era o próximo ponto, assim, cara, eu sei que, enfim, a gente se conhece e eu sei que você cuida muito da alimentação, mas, você não come pouco? Você não acha que você come pouco? Então, você Ó o cara. você quer que eu conte a história da minha vida alimentar? Eu te conto. É um outro ponto que talvez você não espere que apareça Aí, por ó, aqui. vamos lá, É vamos lá. bem dark side mesmo. Aí. Não, mas vamos lá. Então, minha alimentação, enquanto criança, eu comia de tudo. Tipo, tudo mesmo, assim. Sempre comi muito. E meus pais nunca tiveram esse problema. Eu era Sim. criança, cara, que realmente não dava trabalho na questão alimentar. Aí, no terceirão, e eu sempre fui uma criança ativa, né? Fazia vôlei, enfim, já comentei com vocês. No terceirão, eu não sei por que eu coloquei na minha cabeça que eu só precisava estudar, que não dava tempo de fazer nada mais além disso. Então, hoje, eu
sou totalmente avessa a esse Eu pensamento. fiz isso várias vezes na minha vida e Né? me arrependi em todas, Enfim. mas ok. Aí fazia terceirão, e, cara, minha fome continua a mesma de sempre, e na minha cabeça eu, tipo, super engordei, né? Talvez fosse, sei lá, 4 quilos a mais do que eu tenho hoje, mas a composição corporal era bem diferente. E eu, sei lá, me achava gordinha na época, comecei a pirar nisso e tive a brilhante ideia de fazer a tal da dieta da sopa. Você comia uma semana só sopa, só sopa, só sopa. E sei lá, devo ter emagrecido uns 2, 3 quilos. E eu não sei o que aconteceu. Na segunda-feira seguinte, que eu comi normal, eu tive a brilhante ideia de induzir vômito. E foi aí que surgiu um quadro de bulimia, há muitos anos. Então, sempre foi uma questão muito delicada para mim, porque envolve essa parte do mental. Então, foram anos, né? Anos até a minha mãe descobrir, né? Porque daí eu comecei a emagrecer muito. Foi uma época que eu também meio que comecei a correr, então... Nossa, teve uma época que eu pesava, acho que 44 quilos, assim. Eu tava esquelética, assim, muito magra. As pessoas viam, elas se assustavam. Tipo, eu encontrava amigas que fazia alguns meses que eu não via. Lembro que até meus padrinhos, que eu tenho uma relação muito próxima, teve um dia que ele chegou na minha casa, ele me olhou, assim, ele levou um susto. Ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí que a minha mãe começou realmente a desconfiar e né, falar com o meu médico, na época, falou, tá acontecendo alguma coisa com ela? E aí eu tive que, né, confessei o que estava acontecendo, mas eu não procurei na época um psicólogo para tratar disso. Então foi a maior falha, assim, porque eu consegui parar, mas eu nunca consegui curar esse lado do mental. Porque é super sério isso, É né, muito cara? sério, né? Sim. Fica até o alerta aí para as Sim, pessoas. sim. O transtorno alimentar é algo muito sério, que Sim. traz muitas consequências. Uhum. E quando eu comecei o Coach Bueno, eu transitei entre um quadro de bulimia para um quadro de extremismo. Então, eu fazia exatamente o que ele passava, eu não saía 1 grama da dieta, né? Claro que tive um resultado muito bom estético, mas a parte mental continuava péssima, porque, Sim. né, só mudou ali Você troca de extremo só mudou a sistemática do negócio. Uhum. Então, essa questão de comer bastante, sempre que eu chegava para, né, aí, o que aconteceu, né? Em paralelo, eu tive problema com a menorreia. Parei de menstruar. Porque, enfim, não comia o suficiente. Todo um quadro, né? Treinava demais, não comia o suficiente. Tinha essa questão do próprio transtorno. Aí, depois de algum tempo que eu soube que a falta de menstruação era muito prejudicial, que eu já tinha um quadro de osteopenia, que é uma pré-osteoporose, com 30 anos... Né? Por isso que eu tinha tanta fratura óssea. Aí que eu fui sabendo, falei, caraca, Jesus, que buraco que eu me enfiei. Só que a maioria dos médicos, né, que eu procurava na época para corrigir essa situação, não, teu percentual de gordura vai ter que aumentar, então você vai ter que comer muito mais, aumentar um pouco de peso para conseguir voltar à tua menstruação. Como que você fala isso para uma pessoa que tem uma mente de transtorno alimentar? Difícil. Então, a conta nunca fechava. Nunca. Então, sempre foram, tipo, ajustes, assim, muito finos, até que eu consegui retomar, né, e voltar a certa normalidade. 100%? Não. Né? Sendo bem transparente e honesta. É uma questão muito sensível para mim. As pessoas próximas de mim sabem disso. Então, é algo que eu demando muita energia pensando, cara, será que vai ter o que eu como? E hoje em dia, não tem muito a ver com isso, mas por uma escolha mesmo, eu deixei de comer carne, frango, eu comia todo dia, não como. Ovo, comia todo dia, não como. O que eu como, eventualmente, é peixe, por uma questão de facilidade de sair de casa. Mas a minha alimentação, basicamente, é plant-based, porque eu gosto. Então, isso eu realmente gosto. Gosto de comer saudável, isso não é um sofrimento para mim. Mas a questão de colocar muita quantidade ainda é algo que eu me adapto, né? Porque também treinava para um Ironman, treino bastante volume, mas o meu corpo também é acostumado a não precisar de tanta comida. Tanto que hoje, né, a parte hormonal, enfim, tudo já está regular, graças a Deus. Até esse quadro de osteopenia eu descobri que eu consegui reverter. Tá legal, é isso que era a minha próxima pergunta. Tá normal. Sim. Não, é massa, assim, porque, enfim, naqueles dias, assim, que a gente tava junto ali, cara, você super cuida da tua alimentação, leva super a sério, mas ao mesmo tempo, né, você também não deixa, sei lá, não deixa de viver certas coisas ou de comer coisas, mas é claro,
você prefere ir no Whole Food Market do que no Walmart. Ok, né? Sim, né? Mas enfim, a gente tava junto lá, e enfim, você come super bem e tal, mas, cara, que esportes de endurance, falo isso, né, como alguém que também faz, e tipo, meu Deus, cara, tem horas que o corpo implora por... Mas é que homem e mulher também é diferente, né? Vocês têm um metabolismo muito mais acelerado que o nosso e realmente, cara, você vai ver, se tiver até o anelzinho aqui, a quantidade de caloria... Sim, é muito diferente. Cara, não fecha a conta de vocês. A nossa até que fecha. Sim. Mas aí eu sei que é um equilíbrio que eu preciso encontrar. Talvez ainda não tenha encontrado 100%, mas eu tenho que colocar numa balança, às vezes, eu realmente quero comer isso, vai valer a pena, ou eu vou ficar mal por, né, ter comido uma coisa que eu não estava tão afim e que eu sei que não é tão saudável. Sim. Então, eu ainda fico nessa questão. Tipo, é uma coisa que não é 100% resolvida para mim. Então, é algo que ainda preciso ter esse passo evolutivo. Sim. Mas eu gosto, eu defendo uma alimentação saudável porque eu acredito que, de fato, é o que cura, né, muitas pessoas. Total, inclusive, quando eu comecei a me preocupar tanto com a qualidade, foi uma época que a minha mãe teve câncer. Então, eu falava, a predisposição genética eu tenho. Minha avó teve, minha mãe teve. Então, o que eu posso fazer por mim é criar um ambiente, o melhor ambiente mais possível. anti-inflamatório possível. Claro. Não, e assim, de novo, né, as pessoas às vezes podem estar escutando esse podcast e podem achar que isso foi planejado, brifado, ou que a gente ia chegar nesse tema e absolutamente não foi. Sim. Até, enfim, né, não queria gerar qualquer tipo de desconforto, mas eu te falo, assim, é lindo a gente poder acessar isso das pessoas e mostrar o quanto, enfim, são pessoas normais, assim, sabe? E que têm seus desafios e que têm seus pontos a desenvolver. Isso demanda um autoconhecimento muito grande para você se entender dentro desse processo. E aí, desde você entender que isso é um ponto que você está desenvolvendo ainda e que é um ponto de atenção que as pessoas precisam tomar cuidado. E, enfim, né, é para as pessoas entenderem que putz, todo mundo está nesse processo. Sim. E a gente precisa mergulhar dentro da gente mesmo para isso. E é muito legal ver alguém que não é da área, né, da área da saúde, basicamente, que se cuida nesse nível, assim, e que quer entender das coisas nesse nível para criar um ambiente para ter mais saúde, porque na hora que você vê o teu bowl lá, a pessoa não entende que... Eu adoro. Sim. Eu tenho desejo por ele. Então, e que não tem... E que, assim, que isso é uma escolha. Tem todo um processo. E que, mais que isso, você descobriu um jeito de comer coisas que você gosta muito e tem muito prazer sendo saudável. Exato. Assim. E, então, isso é muito legal. E você... foi uma saída que você talvez tenha encontrado para como talvez resolver alguns dos teus dark places de um jeito muito legal, assim, sabe? Então, com esporte, com uma alimentação muito adequada. Você tá no 100%? Não. E talvez nunca esteja. Sim. Mas você também não tá na pior, assim, sabe? Então, é muito bacana, é muito bonito. Então, assim, te agradeço por você falar sobre isso, porque você podia simplesmente falar assim, putz, eu acho que eu como bem. Acabou o assunto. Acabou, exatamente. Sabe, assim, então, te agradeço, assim, porque abrir essas coisas e falar com naturalidade, com tranquilidade, com paz, assim, sobre isso, também mostra muito do momento que você vive com você. E eu acho isso muito legal e te dou parabéns, assim, por você ter vivido tudo que você viveu e você poder ser um bom exemplo e poder falar sobre isso e dar um excelente exemplo para as pessoas, assim, muito sabe? Obrigada. Eu acho legal essa questão alimentar de... Eu sempre curti fazer testes. Do tipo, um atleta de alta performance ou de endurance não pode ser plant-based. Ah, não? Joga pra mim. Então, testei. Cara, pra mim funcionou. Então, eu, inclusive, percebo que quando eu consigo manter o mais limpo possível sem proteína animal, pra mim funciona muito bem. Vai funcionar pra outras pessoas? Não sei. Muito provavelmente não é pra todo mundo. Mas aí cabe a você testar. Eu não gosto de carne vermelha, não sinto falta. Não sinto falta de frango.
Mas assim, se eu quiser voltar a comer, eu vou comer. Uhum. Então, eu falo isso, plant-based, nunca me intitulei vegana, além de tudo, né, além da alimentação, né, o veganismo, mas tem gente que, tá comendo peixe? Tô. Mas você não é vegana? Não. Sim. Não, cara, mas as pessoas gostam, né, elas querem sempre colocar um rótulo. E eu nunca quis, porque justamente já fui tão bitolada que quanto menos rótulo eu tiver, melhor, mas... Se eu tiver um caminho entre o não saudável e o saudável, cara, eu curto comer e eu como. Por isso eu como todos os dias. Sim. Teve, sério, um cara uma vez me seguia, eu até bloqueei ele. Toda vez que eu postava um bolo, ele falava, ui, que nojo dessa comida. Que inconveniente. Porra, cara. Fala, dele, eu gosto do seu conteúdo de corrida, mas que nojo desse tofu. Fala, cara, sério, vai arranjar o que fazer, velho. Nossa, tô nem aí. E eu acho legal hoje, eu nem, tipo, tofu era uma coisa que eu não tinha costume de comer. Daí, quando eu comecei a tirar as outras coisas, a leguminosa, pra mim, eu amo, mas não é uma coisa que eu posso comer todo dia. Tipo, não... A minha digestão é péssima, assim. Depois que eu tirei a vesícula, ficou pior ainda. Então, por isso que eu sou meio seletiva e eu vou no meu ambiente confortável ali, porque eu sei que eu digiro bem. E daí, o que vem de gente falar, perguntar do tofu, onde eu compro tofu, qual o tofu, como faz o tofu. Tipo, nunca pensaram em comer tofu e estão comendo tofu. Então, isso é muito massa. Até esse desafio que eu fiz agora de 10 dias, daí estimulei as pessoas a escolherem, né, um desafio próprio delas. E algumas colocaram pelo menos um dia, né, sem proteína animal. E é legal se fazer esses testes, né? Porque alimentação... Enfim, cada um tem a sua preferência. Ó, cara, vou dedurar ela, assim. Eu já presenciei ela falar assim, nossa, esse cheiro desse cachorro-quente tá maravilhoso. Dos Estados Unidos? É cheiroso mesmo. Sabe o que eu me arrependi de ter comido? Aquele sanduíche de lagosta lá que vocês comeram, cara. Então. Eu não sei porque eu não provei ele. Cara, tava gostoso. E tava gostoso. Com uma cara muito boa. Tava gostoso. E, cara, a gente parou, começou a comer... Na mesma mesa, do outro lado, cara, chegou uma família, assim, eles ficaram olhando. A gente, puta, cara, é brasileiro, assim, certeza, cara. Daí começaram a falar, enfim, conheci o Paulo. E aí, bom demais. E aí foi engraçado. Mas é engraçado que o cachorro quente nos Estados Unidos, né? A minha mãe mora nos Estados Unidos e meu padrasto, ele é texano. E ele nunca veio pra cá. E a minha mãe fala assim, você tem que provar o cachorro quente do Brasil, porque o cachorro quente nos Estados Unidos, né? No geral, é a salsichinha ali. Esse mesmo. E aqui no Brasil tem queijo ralado, tem queijo ralado não ovo, dá. tem não dá. Doritos, tem tudo. Tem tudo. É um mix. É tipo o nosso sushi, né? Cream cheese. Na semana passada eu tava em São Paulo, lá na USP, retrasado, acho. E aí, num lanche lá da pós, tinha cachorro quente paulista. Sabe o que tinha no buffet? Purê de batata, cara. Purê de batata. É super comum, cara, em São Paulo. E aqui eu acho que eu nunca comi. Mas aqui tem, às vezes, não tem uns purê de batata? Não é muito. Acho que eu não comi um cachorro. Bom, faz tempo que eu não consumo também, né? Mas nossa, eu amava no Zaca. Lembra do Zaca? Sim, existe ainda. Existe ainda. Existe? Sim, existe. Era perto do James. Tempos. Eu ia no James e depois do Zaca. O Zaca e o Pingo Dog. Sempre é meio Pingo Dog. Pingo. Patrocina nós. Não agora, cara, você tá preparando para o Iron Man, né? Mas depois. Depois Iron Man, depois Iron Man. Mas nossa, mas é muito isso, assim. Então, eu sei que rola, que você come outras coisas. Você come pizza, enfim. Pizza adoro. Sim. E, enfim, depois eu vou te dar uma dica de uma pizza. Eles vieram aqui outro dia. Mas boa. É boa. Aproveitando, assim, a gente falou para atingir várias dessas coisas que você atingiu, que são, né, fora do normal, assim, extraordinárias. A gente já entrou aqui nessas conversas em vários Dark Places. Agora eu queria saber um pouco do futuro, né? Porque você vai entrar em novos Dark Places, né, para atingir novas coisas, mas o que você vê futuro da Foguetinho, né, da Paula Carrijo? O que você busca atingir? Jesus. Seja no curto prazo, né, assim, tipo de provas ou coisas esse ano, mas tanto não só no esporte, mas como na carreira, assim, o que você vislumbra, assim, para os próximos passos? Então, eu sempre fui uma pessoa meio que gosta de pensar passo a passo e deixar tudo muito trilhado. E eu acho que eu perdi um pouco disso, assim, sabe? Eu curto meio que isso de vamos viver os acontecimentos. Nos últimos 2 anos, eu viajei muito para fazer muitas provas de corrida, teve o circuito da Live, eu era embaixadora, então eu vivi muito numa correria. Enquanto eu trabalhava no Ministério Público, era uma correria bizarra, porque tinha o trabalho digital, final de semana eu viajava, fazia os eventos, tinha dias que eu saía do MP, juro por Deus, o que aconteceu hoje?
Tipo, eu era um zumbi e ia embora, fazia o negócio, mal falava com as pessoas que trabalhavam comigo. Falava, caraca, não tô nem vivendo o dia. Aí, esses últimos 2 anos foram bem intensos na questão de viagem. E esse ano, não sei, a gente acaba atraindo, né, o que a gente pensa. Eu falava, cara, eu quero um ano mais tranquilo. E o que aconteceu? Tive uma fratura óssea na tíbia. Consegui fazer a maratona de Boston, mas foi a única prova que eu fiz. Fiz o Sesc e fiz Boston. Ponto. Foi isso que aconteceu. Então, eu não fiquei me prendendo, não estou naquela prova. E nem quero ter pressa para me preparar para nada, porque no ano passado, por exemplo, quebrei o dedo do pé, mas eu tinha o 70.3 de São Paulo para fazer. E tinha um job que eu tinha fechado para essa prova. Então, eu falei, cara, tem que me preparar logo para estar lá. Agora, eu quero estar muito bem preparada para Nice. É o meu objetivo, Nice, com toda a certeza. Então, de esporte é isso. Eu acredito que eu me veja transacionando de profissão. Eu não sei te dizer com o quê. Pode ser que seja, sei lá, eu aposte num podcast, como pode ser que eu aposte mais no YouTube, num programa de TV, que eu faça nutrição. Sim. Não sei. Eu realmente não sei. Pessoalmente, o que eu gostaria muito é de ser mãe. Isso é um sonho que eu tenho. Não sei se para esse ano, para o ano que vem, mas se eu tiver, né? Se você quer ser mãe, sim, eu quero. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade e que com certeza vai mudar muito da minha vida. Uhum. É claro que eu não vou deixar de trabalhar de forma nenhuma, mas que provavelmente vai trazer uma outra roupagem Para tudo, para né? as minhas prioridades, enfim. Pro teu conteúdo. Para o meu conteúdo. Sim. E tem muito disso, né? Tem muitas pessoas até dessa área de esporte, fitness, que viram mães, só que elas não encabeçam isso. Então, elas Sim. ficam num limbo. Porque elas não são mais as pessoas que elas eram, obviamente. Sim. E elas não querem abraçar, tipo, também, você não precisa virar um conteúdo de maternidade. Mas é muito legal você explorar esse lado. Como você continua treinando, como que você se adapta na rotina de uma criança. E muitas mães se inspiram nisso, né? Porque falam, cara, Sim. a mulher, ela acaba se desdobrando, é multifacetada, é esposa, é mãe, é trabalhadora também. Então, como que lida com isso? E é legal quando você tem referências né, e te ajudam nessa empreitada, vamos dizer assim. Sim. Mas eu não sei, esse ano eu acho que eu tô meio ainda navegando, assim, de certa forma. Não tô tão bem certa do que eu quero. Talvez isso me incomode um pouco, para ser sincera. Mas eu não tô me apegando no incômodo. Eu tô me apegando no fato de que, às vezes, a gente precisa de algum tempo para amadurecer alguma ideia. E para dar um respiro para a cabeça. Sim. E para dar um Porque respiro. sempre ter algo muito planejado. Eu já tive uma mudança muito grande esse ano, até em questão, né, de assessoria do triatlon, treinando com o Felipe, outros horários. E também isso foi um desapego, porque mesmo saindo do MP, eu treinava às 5 horas da manhã, às 8 da manhã eu já estava com 3 treinos pagos. E aí eu falava, cara, eu não preciso disso. Eu preciso dormir. Eu quero dormir. E eu lembro que eu fiz o Ironman da Califórnia e depois a gente ficou alguns dias viajando e a gente ia dormir 8h30, 9 horas e não tinha horário para acordar. Acordava 6h30, 7. Eu falava, gente, que delícia que é dormir 7, 8 horas por noite. E eu fazia anos que eu negligenciava meu sono. Eu falei, não, eu preciso disso. Porque é algo, inclusive, um ponto extremamente importante para reverter tudo que eu queria. Que era um quadro de osteopenia, um quadro de amenorreia, o sono. E não é à toa que deu certo. Sim. Então, ainda estou lidando com essa mudança de rotina, mas eu me aprisionava na questão das 5 horas da manhã. Então, ainda tinha essa caixinha, né, que eu precisava sair. Sim. Mas, assim, primeiro eu fico super feliz, assim, por você também se respeitar nessa brincadeira toda, assim, né? Sim. Porque, né, tipo, porra, esse ano, vou fazer pouca prova, vou ver o que tá acontecendo, me situar, ver onde eu tô pisando, e daí eu vejo, assim, né? E é difícil, porque estando no digital, toda hora tem. Vai ter uma pessoa que vai estar naquele evento e você fala, puta, por que eu não tô lá? Será que eu deveria estar lá? Será que... Ai, porque estou fazendo... Nossa, logo mais vocês vão saber um projeto multirevolucionário que eu vou lançar. Você fala, caraca, eu tô pra trás, velho. Então, é tudo isso, né? Você fala, meu Deus. É uma baita pressão. Mas aí você fala, cara, calma. Já foi minha vez. Né? Sim. Pô, já fui pra Nova York, por exemplo. Ano passado eu tava em Osaka. Ano passado eu tava na Noruega. Ano passado, retrasado, era a embaixadora de um circuito de uma marca que eu trabalho que é super legal.
Sim. Tem outras pessoas também. Sim, sim. Então pode ser que daqui a pouco eu volte, que o segundo semestre seja um pouco mais, né, ritmado do que esse. E tá tudo bem. Mas é difícil. É Sim, um mas constante trabalho, né? E pro novo entrar, eu acredito muito que a gente tem que abrir espaço. Sim, Então, assim, tipo, para essas novas oportunidades, Com a gente certeza. precisa abrir esse espaço. com toda E certeza. até para você abrir esse espaço na tua própria vida para outras coisas Né? acontecerem e poderem vir também, assim, né? Sim. E viver as fases que a gente tem que viver na vida e isso é muito sensacional, assim. É. Então é bonito, assim, e eu acho que esse sempre foi o grande objetivo meu e do Léo nesses papos, assim, sabe? A gente poder também trazer para as pessoas isso, assim, sabe? E conversar sobre esses outros lados das pessoas que estão ali expostas por qualquer motivo, né? Sim. Você tá na rede social, mas às vezes é, sei lá, um atleta, um dono de uma empresa, enfim. E então, assim, é super legal. Infelizmente, a gente tem um tempo de começo, meio e de fim, né? E isso, às vezes, é Cara, triste. podcast passa muito rápido. Pelo Pior menos que pra quem passa. tá falando, passa rápido. Não, mas Sim, passa rápido pra mesmo. gente também. Só que a gente fica esperto com o tempo, só Sim. porque tem que ficar esperto com o tempo. Mas, Paulo, assim, ó, a gente tem dois ritos que a gente sempre tem aqui e que eu já começo te pedindo desculpa porque você não foi brifada com isso. 100% das pessoas foram... Essa a gente e brifa. gente- E essa a gente esqueceu, E é a verdade. gente esqueceu, cara. Mas sabe? não tem problema. Meu Deus. Mas não tem problema, é coisa super simples É. e você vai conseguir Corta. falar. Mas assim, antes até do rito, deixa eu só te falar uma coisa que eu acabei de lembrar. Você falou assim sobre o plant-based e tal. Eu não sei, você já leu um cara chamado Rich Roll? Não. Eu vou te emprestar um livro. eu Ai, sigo ele. quero. Cara, Eu assino a newsletter dele. além Ele é dele super estiloso. além dele ser um cara sensacional, como eu conheci ele, quando eu cogitei virar plant-based por causa do Endurance. Porque ele tem um livro, que é esse que eu vou te emprestar, chamado Finding Ultra. Assim, que é, e ele fez ele faz ultramaratonas e fez Ultraman, e ele é plant-based. Já amei. E ele é um cara genial, e ele tem um podcast muito foda. Irado. Mas enfim, depois eu te passo isso. Fechou. Mas enfim, então, e tem tudo a ver com isso, por isso até eu lembrei disso. Primeira coisa que a gente faz 2 perguntas, eu já vou soltar as 2 perguntas e você pode ir pensando em uma enquanto você responde a outra. A gente sempre pede uma indicação de livro e para você indicar uma pessoa que você acha que seria legal Ai, estar meu aqui Deus e tal. do E céu. essa segunda eu sei que é um pouco mais tensa, Essa mas segunda tem que ser uma pessoa daqui de Curitiba. facilita pra gente, assim, mas não né? necessariamente. Não necessariamente, Ai, que mas facilita. difícil. Mas pode ser alguém de fora. A gente já tá tendo planos para gravar em outros lugares. Expansão. Né? Que Mas chique. enfim, mas daí a gente vai, né? Porque e fica mais por incrível que pareça, fica mais fácil a gente ir do que qualquer outra coisa. Mas fique super à vontade, não se atenha à posição geográfica, só não vale falar o Rich Roll, assim, né? Porque a gente pode mandar esse corte, vai que cola, né? E aí... Nossa, gente, que difícil, meu Deus não do é tão céu. simples. Eu sei disso. Por isso que eu já pedi desculpa antes, né? Mas... Que sacanagem. Mas a gente pode enrolar bastante aqui até você pensar nisso. Não, livro, eu tenho um sério problema de esquecer nomes. Tipo, sabe quando você gosta... Eu sei se eu gosto Aham. ou não gosto de um filme e livro, mas eu Aham. geralmente esqueço a sinopse, tudo Sim, sobre sim. ele. Mas tem um livro que é muito legal, que ele fala até um pouco sobre Ayurveda, não sei se vocês já ouviram falar, conhece? Sim. E também muito sobre cronobiologia, que eu acho legal. E, de fato, pode ajudar muitas pessoas, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Uhum. Então, é um livro que já me ajudou bastante, assim, sempre que eu recomendo para as pessoas, é uma linguagem fácil, é um médico, e até ele comenta de pacientes que vão no consultório dele, eu quero emagrecer, e ele não ajusta nada da dieta, só ajusta os horários de sono, de alimentação, de acordar, enfim. Então, acho que é um livro bem legal. Cara, sobre um convidado, vocês me pegaram agora. Socorro. Foi mal. Ai, tem dá que uma falar. ajuda. Da área do esporte. Então, pode ser Do digital. pode ser da área do esporte, Dos pode ser do negócios. digital. Né? Não vale o Pode ser- Felipe, porque ele já veio. ele já veio. Sim. Pode ser alguém de alguma marca, enfim, que você acha que ia ser legal falar e tal. Ai, é difícil pensar em Curitiba também. Calma. Não precisa ser daqui. Pode ser de outro lugar. Pode ser de São Paulo. Pode ser de São Paulo. São Paulo é mais fácil.
Né? É que São Paulo é... Alguma pessoa pra te ajudar, alguma pessoa que fez alguma dessas provas com você? Que, Tipo... Ah, tem uma pessoa que seria legal, que eu sei que ela já até participou de um podcast que eu já participei também. Deixa eu ver. Que é corredora, é modelo, a Babi Beluco. Ah, sim, ela é Conhece? influencer. A Fer conhece. A Fer já me falou. Eu acho que a Babi também. E eu acho que ela teve fratura por estresse em Londres. Porque eu sei porque a Fer me falou alguma no coisa pé, assim. né? Isso, Sim, ela teve um probleminha no pé. Mas ela também tem uma história legal, assim, de vida, corredora faz tempo, tem muito também essa questão do Dark Place, tanta questão alimentar, inclusive, Sim, né? sim. Porque ela sempre comenta vida de modelo, enfim. Acho que seria uma pessoa legal. Pô, E ela é massa. muito gente boa. Babizita, beijo pra você. Massa. Vai ser... Enfim, a gente faz isso porque é legal, assim, né? É como se fosse um novelo de lã, assim, né? A gente quer ir puxando e trazendo mais pessoas, assim, para conversar sobre isso. Porque... e aí, claro, a gente começa com a nossa rede de contatos direto. Sim. E a gente vai começar a puxar o fio, assim, né? Porque essa é uma temática legal, é um negócio legal, é um jeito legal de falar sobre isso, expor, né? Temas sensíveis, às vezes, para as pessoas, de um jeito muito seguro, assim, né? Que é aqui nessa conversa. Então, putz, obrigado pela indicação do livro também. Com certeza. E desculpa por pegar desprevenida. Nossa, muito que é difícil, porque tem muitas pessoas que seriam legais, assim, né? Sim. Exatamente. Eu acho que a Lá Fabrini também, uma pessoa incrível, tem uma história muito legal, gigante, né, no esporte, né? Trabalha com uma marca também, enfim, né? Tem muita gente que me inspira. E eu acho legal, claro que existem atletas profissionais, pessoas, né, que não são tanto do nosso convívio, mas eu me inspiro muito em quem está perto de mim, que eu acho que essas pessoas que a gente acaba conhecendo mais na profundidade e que todos os dias estão ali te ensinando alguma coisa, né? É muito massa. Com certeza. Bom, pai, infelizmente a gente tá chegando ao fim. Então, realmente, assim, tipo, você não tá olhando o quanto tempo deu, mas a gente já tá aqui a 1h50 praticamente. Então, realmente, o tempo passa rápido. Porque é uma conversa gostosa, é uma conversa, assim, tipo, leve e tudo mais. Embora a gente entre em assuntos, né, profundos. O jeito, eu acho que, da conversa foi conduzido, o jeito que você trouxe, abordou os temas, muitas vezes, né, delicados. Foi super leve. Queria agradecer, né, a tua disponibilidade por ter vindo aqui, por aceitar nosso convite, por abrir a sua vida também, não só pra gente, mas pra quem vai estar ouvindo, né, em casa, né, tipo, no carro e tudo mais. Então, muito obrigado. A tua história é muito linda. A gente admira muito o teu trabalho, a tua história. Então, de verdade, obrigado por estar aqui. Lelê, faça as honras. Paola, muito obrigado por você vir aqui. Muito do que o Léo falou já, mas especialmente por você, de uma maneira muito leve, abrir vários pontos muito legais para serem expostos, assim, sabe? Eu acho isso das coisas mais bonitas que o podcast pode fazer, que é humanizar as pessoas e mostrar que, putz, sabe aquela grama super verde? Então, ela é normal, sabe? Assim, ela não é tão verde quando você chega mais perto, mas ela é bonita, assim, sabe? E é isso que é legal. Então, assim, muito obrigado por você vir aqui, por você falar sobre isso com tanta tranquilidade. Tenha certeza que isso inspira muitas pessoas. Falar sobre as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, só faz com que a gente possa inspirar ainda mais pessoas. Então, assim, parabéns por levar isso tão na boa. Sei que isso também é um processo, não é fácil. Então, eu te dou parabéns, te agradeço muito. A tua história é muito inspiradora, é muito sensacional. Obrigado por ter vindo e é um prazer ter você aqui. Valeu mesmo. Eu agradeço, gente. Foi muito legal. Falo bastante, mas foi divertido. Que bom. Foi sensacional. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Bora, foguetinhos! Bora, foguetinhos! Bora, foguetinhos! Muito bom.